Aí. Tá lá no... Tá loading. Aí, foi. Deixa eu ver. Vou escrever aqui rápido. Você tá lá para ver se deu certinho? Você tá com o link aberto aí? Tá com o link aberto? Para ver se deu certinho? Tá. Tá. Peraí, deixa eu só diminuir aqui o volume, senão vai ficar dando eco. Peraí. Tá. Pronto. Posso gravar, né? Claro. Maravilha. Bom, gente, então, boa noite a todos. Estou aqui na faculdade hoje. Matando saudades um pouco. Trouxe aí o nosso professor querido Diego para falar um pouquinho sobre o nosso saudoso Paulo Mendes da Rocha, né? Um dos arquitetos mais importantes da arquitetura brasileira e mundial, que a gente infelizmente perdeu. E aproveitar para fechar o semestre com chave de ouro, né? Com esses 3 eventos que começaram quarta, hoje e amanhã a gente tem o lançamento do Guia do Patrimônio Cultural de Limeira, que foi um projeto do PAPIC do professor João, com alguns alunos da faculdade. Também aproveitem, amanhã às 14h. Também vai ser transmitido pelo YouTube. Então, a palavra é sua, Diego. Valeu, Dani. Boa noite, pessoal aqui. Queria agradecer o pessoal que veio a convite, principalmente quem é de fora, Vitória, o Juan, nosso querido Lucas, demais alunos. É uma fala informal, vocês me conhecem, eu não sou nada politicamente correto. O Lucas adora isso, a gente sempre ri dessas besteiras que eu faço. E isso tem muito a ver com a minha história com o Paulo também, então eu queria só compartilhar porque, assim, tem pessoas que marcam a nossa trajetória e o Paulo teve uma marca. Deixa eu só, acho que eu tenho que parar de compartilhar, que eu vou precisar compartilhar com som depois, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu me atrapalhei. Agora, compartilhar com som. Isso. Aí eu volto para cá. Depois a gente edita isso lá no site. Então, eu tive Bem, eu vou contar. Infelizmente, a gente perdeu o Paulo, tem para 2 semanas, e por incrível que pareça, o Lucas foi quem me avisou, hein? Tabelas por tabelas, e aí eu falei, não, Lucas, esse cara vai enterrar a gente, todo mundo junto, e sapatear em cima da gente, você vai ver, esse velho, o cara fuma, ele bebe, de um jeito que ele vai sapatear em cima da gente, mas infelizmente não, né? Na verdade, foi um domingo de manhã que o Lucas me avisou. E aí, a gente acabou nem se falando, nem começamos. Depois a gente falou desse dia direito, assim, foi um dia meio pesado. Eu encontrei o Paulo umas 4 vezes. E a primeira, acho que foi a mais marcante. Não é que é a mais marcante, mas que mais me impregnou, assim, de uma fala. Então, eu trouxe para vocês um pouco dela, não vai ser inteira, ninguém tem saco para estar aguentando. Mas eu trouxe um trecho para vocês entenderem o porquê que o Paulo tocou e fez com que eu tivesse um outro jeito de ver a arquitetura, assim. Agradeço ao Lucas também, algumas partes vão ser retiradas da tese de mestrado dele, mas isso é uma surpresa que vocês vão entender logo mais. E ele fez um mestrado super bonito sobre o Paulo Mendes da Rocha, ele analisou 3 casos do Paulo, e uma delas tem uma história muito boa que depois a gente compartilha junto aqui. Então, o que eu aprendi com o Paulo foi um pouco que eu sempre pego no pé de vocês, principalmente o Lucas, sabe, aqui da faculdade, o Lucas de Brascaba. Todo mundo foi meu aluno pelo menos no primeiro ano, assim, vai lembrar mais dessa fala de processo de projeto. Então, eu aprendi muito com o Paulo o processo de projeto. E acho que essa frase marca muito, assim, é uma questão do Paulo sobre processo de projeto, né? Ele fala assim, a minha arquitetura sempre foi inspirada por ideias, não evoca modelos de palácios, castelo, mas a habilidade do homem em transformar o lugar que habita. Isso vai fazer muito sentido no que eu vou explicar.
Então, só um pouco do Paulo, são algumas obras dele, esse GIF, mostrando pelo menos algumas principais ali em São Paulo, as mais conhecidas, como o Atlético Paulistano, o Museu da Escultura, essa cobertura da Praça Patriarca e a casa dele no Butantã. Eu recomendo muito, tem um documentário, a gente vê se compra depois e faz quando a gente voltar, a gente apresenta junto, conversa, faz uma fala, tipo um mini cinema, onde tudo é projeto, é um documentário super bonito sobre o Paulo, assim, eu acho que valeria a pena vocês procurarem, estudarem, ele é uma figura incrível na arquitetura. Bem, tudo começa quando começa para mim, que é o que? Na graduação, esse sou eu, nos primeiros anos da graduação aqui, na verdade é o primeiro ano, então isso aqui é o dia que eu fiz a matrícula lá na UEL, vocês sabem, eu fiz estadual de Londrina, UEL, então esse é um menino que depois fazia o FSCar, não, São Carlos, ele fez USP São Carlos. Até que era o trote, né? Porque podia fazer trote nas pessoas, podia cortar cabelo, jogar tinta, fazer essas coisas. Hoje em dia eu falo com os veteranos que tem que tomar trote dos calouros. E a gente fazia uma viagem. Isso aqui é um centro acadêmico, a gente fazia pizzados no centro acadêmico. Esse menino é o Danilton, a gente morou junto no primeiro ano. E essa era um pouco a minha turminha do primeiro ano da faculdade. Esse aqui é o aniversário do Nil. É um menino muito querido, assim. E aí a gente tinha uma viagem, a gente fez uma viagem, é uma semana que o curso faz uma viagem pelo Brasil, então a gente saiu de Londrina, parou só para tomar um café da manhã em Aparecida ali, depois a gente foi para o Rio de Janeiro, ficamos mais Rio de Janeiro, Petrópolis, mas só jantamos em Petrópolis, depois BH, só passamos o dia em BH, Ouro Preto e Brasília. Então essa foto é meio que nos últimos dias de viagem em Brasília, eu haverá aqui no meio. Tem uma história muito boa que eu sempre apronto umas histórias e aí em Brasília tem algum lugar que você não pode entrar de bermuda e eu esqueci totalmente do ônibus de bermuda. E aí tomei uma cagada no professor Manfred, porque eu não pude entrar na igreja da metrópole. E aí eu saí correndo no shopping, comprei uma calça de pijama, assim, e a gente entrou no Itamaraty, eu e o Bruno, que é esse menino aqui, ele é professor da UEL, de pijama, só para poder entrar na catedral. Esse aqui é o Rovenir, a gente fez escritório modelo. Tinha uma coisa muito legal, que no trote a gente comprava calores, então esse era o leilão, eu comprei o leilão, e o equatoriano, a gente comprou o leilão das asiáticas, tinha essas coisas engraçadas da faculdade, e aqui tinha Isso aqui na época estava construindo o último pavimento do bloco onde eu estudei, no CTU, e esse aqui é onde ficava a sala dos professores, e a graça só que eu e o Sol, não sei se a professora não contou direito, só ficou eu e o Faísca sem capacete, o pessoal brincava por causa dos meus cachinhos, não precisava de capacete. Então, só umas anedotas para vocês entenderem esse espírito da faculdade, essa turma que vocês vão criando e fazendo. Né? E aí eu fui cutucando uma galera que isso faz mais sentido depois, eu devia ter invertido esse PowerPoint aqui, mas tudo bem. Então, a gente tem que ter algumas inspirações tal, e viajar. Então, hoje, essa é a minha segunda casa, né? Eu faço mestrado aqui, esse é o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de São Paulo, eu e a Vitória, e a Carila, que está aqui, fez o mestrado lá. Pois bem, como vocês, ninguém nasce sabendo nada, tudo, então eu também não sabia nada de nada, só levava esporro, só para variar em tudo eu levo esporro. E no meu primeiro ano eu levei mais ainda, e aí eu fui fazer um projeto. A gente tinha que fazer um projeto inspirado na linguagem do Artigas, que é o professor que fez essa faculdade aqui. Então, é o mesmo cara que desenhou esse prédio mais fechado, bruto, de concreto. Ele fez essa rodoviária que, né, eu lembro que se usava essa palavra nos livros, do sabor no sabor da escola do Carioca, da escola do Rio de Janeiro, tinha essas metáforas, assim, desses arcos botantes aqui, esse trapézio que faz a rodoviária, é muito bonito porque o corpo da rodoviária é dividido em dois, e o programa de cidades faz essa formatação, então, o corpo onde recebe os ônibus tem esses arcos, e o corpo que é mais administrativo, tinha um café aqui em cima, a administração aqui embaixo, os guichês e tal, ficava esse trapézio. Então, ele dividia o programa de necessidades por esses dois desenhos. Assim. E, em homenagem ao meu professor, o Sidney, eu trago aqui, a Vitória deve conhecer talvez uns traços, não sei, mas o Sidney foi um grande professor para mim e eu guardei os croquis dele, assim, que eu acho super bonito e tem uma relação muito bonita para mim, os desenhos do Sidney.
Então, esse era o centro acadêmico. A gente tinha que desenhar um centro acadêmico na linguagem do Artigas, dá para ver que simplesmente eu usei o telhado borboleta e, no máximo, a rampa, assim. Foi do primeiro ano, você não sabe fazer muita coisa, ainda pus uns buracos aqui para achei que tinha que dividir os centros acadêmicos. Óbvio que o que eu menos também foi elogio, né? Óbvio, né? A gente sempre vai tomar paulada na cabeça. Mas o Sidney, eu quero mostrar que o Sidney ajudou muito a enxergar isso. E através do desenho, eu não saí fazendo sketch, não saí fazendo nada, até porque eu não sabia fazer sketch no primeiro ano. Então, tinha muito mais desenho. E aqui só para meio que ilustrar, isso aqui quando eu comecei a fazer o portfólio, eu passei a limpo os desenhos à mão que eu tinha, e esse ficou o centro acadêmico, assim, só essa malemar essa cobertura que faz essa volta, que seria a questão ali do Artigas, e eu quis porque quis o Mocharabi, porque eu achava que muito vidro não ia dar certo na linguagem do Artigas, prefiro o Mocharabi. Então, é mais de cima, né, dá para ver essa rampa, com o Artigas ele trabalha que a gente chama de meio nível, então você entra num nível, sobe, aí tinha um salãozinho aqui para os alunos, tinham 3 portas, que eram 3 centros acadêmicos da arquitetura, civil e elétrica. Depois você descia, tinha uma outra salinha mais reservada embaixo. Aqui dá para ver no corte ficar melhor. Então, tinha os pilotis, essa linguagem mais modernista, que você subia a rampa, aí tinha uma varanda descoberta, então eu desloquei junto com o professor Sidney, a gente deslocou esse volume, deu mais movimento para ele, e os banheiros ficavam aqui embaixo. Eu queria esconder uma coisa que é terrível, que a gente trabalha na arquitetura, é janela de banheiro, assim, então eu queria esconder aquelas malditas janelas de banheiro, escondi nesse cantinho que tocava uma fita só, meio que no xarabi escondia isso. Pois bem, aí vem a bronca, e aí vem a história com o Paulo Mendes, esse preâmbulo que vocês precisavam entender. Aí o segundo trabalho era fazer uma cantina na faculdade. E aí, sem saber nada, né? Não tinha referência. Hoje vocês gostam de falar que eu conheço referência pra caramba. No momento, eu só sabia Oscar Niemeyer e Malemar ainda. Né? E os nomes que os professores sussurravam assim na faculdade. E o Sidney é um professor que tem uma linguagem modernista muito forte. Ele falou assim, olha, Diego, olha, ele chegou meio que vendendo um peixe, assim, falou, olha, se fosse você, pegava o Paulo por causa disso. Foi falando que ele tinha sido o Pritzker daquele ano e tudo mais, havia um tempo, ele tinha sido muito tempo fazer um Pritzker, que é o prêmio da arquitetura. Eu falei, tudo bem, eu vou pegar o Paulo Mendes da Rocha para ler. Peguei, fiz minha referência, estudo, beleza. Entreguei, tive algumas críticas, elogios e tal. E aí eu precisei largar a faculdade no outro ano seguinte, por questões econômicas, eu saí da UEL, fui embora, assim, passei um tempo fora. Não sabia se ia voltar ou não, e aí estava trabalhando, uma amiga minha me ajudou bastante aqui, estava trabalhando no restaurante um dia, ela me encontrou assim na rua, ficou indignada com isso, me chamou para uma conversa e falou, estou construindo minha casa, vou ligar para a arquiteta, ela ligou para a arquiteta dela, da mãe dela, no caso, e aí ela me deu um estágio. Aí fiquei trabalhando com essa mulher por volta de 9 meses, que é a Carla Sorg, é uma arquiteta excelente aqui de Limeira. E aí chegou um tempo que a Carla falou, ó, você vai voltar para Londrina ou vai ficar aqui em Limeira? Quero saber para te ajudar e tal, né? E aí, nesse meio tempo, não sabia se ia ficar ou não, eu falei, mas eu tava meio com um pé para trás de ficar com a minha turma original, né, se eu posso assim dizer, um pouco perdido no tempo, porque eles estavam andando, tinha outras disciplinas, e eu tinha parado o curso, então eu estava meio chateado com essa história. Aí resolvi que ia voltar a estudar, mas não ia voltar a estudar de qualquer jeito, assim, ia fazer um curso muito bem feito, para não ser um bom arquiteto, mas assim fazer uma boa arquitetura. Essa era a minha intenção quando eu regressei. Aí eu peguei a Carla, ela tinha uma coleção das revistas Projeto, assim, vocês nem devem saber o que é isso hoje, mas era uma revista de arquitetura, assim. Até hoje tem um site, mas não tem mais a edição dela. Então eu peguei as revistas da Carla e anotei o nome de todos os arquitetos que apareciam mais de 2 vezes ou 3 vezes. E aí mandei e-mail para todos e bati na porta deles. Assim, queria falar sobre arquitetura e projeto com esses caras, para ver se eu aprendia a fazer esse negócio direito. Eu achava que eu estava muito para trás. E aí, o Sidney tinha comentado que a primeira biografia, não biografia, mas o primeiro livro escrito sobre o Paulo Mendes da Rocha é da professora Isabel Vilar, que é uma professora do Mackenzie, e ela foi professora da UEL, então eles tinham esse contato. E aí eu dei uma malandragem ali com o Sidney, mandei um e-mail perguntando se ele podia passar o contato da Maria Isabel, ele passou, escrevi para a Maria Isabel, ela passou o e-mail do Paulo Mendes da Rocha, foi 2 parágrafos, assim. Eu lembro que o último parágrafo foi praticamente caps lock. Leia muito para falar com o Paulo. E assim, ela deu o telefone embaixo, assim. Ah, beleza, né? Tô aí na atividade, vamos lá. Aí fui falar com o Paulo.
Eu lembro que eu estudei 3 meses. Eu juro, eu praticamente zerei todas as guias do Google, lendo entrevista, lendo texto, lendo os livros do Paulo, eu li tudo. Aí cheguei lá, né, liguei um dia assim, no escritório, e aí falei, queria falar com o Paulo. Quem é? O Diego, expliquei minha história, aí ele falou, sou eu que estou falando. Ai, meu Deus do céu. Aí ele deu risada. Aí eu falei assim, que dia que você quer vir, menina? Eu falei, não, você que escolhe, Paulo, pelo amor de Deus, você tem que só ir. Eu perguntei, que dia você quer vir, menino? Aí eu falei, dia 5 é o dia que eu recebo, né? Não vou ter dinheiro outro dia. Então tá bom, dia 5 esteja aqui às 2 da tarde. Beleza, lá fui eu, dia 5. Acabei indo antes, e aí acabei indo no escritório do Arthur Casas, de lá até o Pacaembu foi a pé mesmo, no escritório do Paulo Mendes. Foi um dia bem interessante, assim, são duas coisas totalmente diferentes, o Arthur Casas e o Paulo Mendes. E aí eu lembro que eu cheguei, assim, estava tendo uma entrevista com os italianos, ele estava meio pé da vida porque eles usaram o termo brutalista. Ele estava muito possesso. Ele é brutalista, saiu, tal, eles estavam falando em inglês, tal, ele saiu, ele falou, brutalismo é o caralho, brutalismo é o que eles fazem lá em Dubai, brutalismo. Aí ele sentou, meu pé da vida comigo, olhou para mim e falou, e aí? Ele falou, e aí? Eu esqueci tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha perguntado, eu esqueci tudo na hora, assim. Bem, aí eu comecei a puxar assunto, né? Não, sabe, como, tipo, conversa de elevador, né? Você está conversando com um cara, na época ele tinha 80 anos, ele tinha 80 anos na época. Imagina você, nos seus 20 e poucos anos, sabendo nada, não sabendo, sei lá, corte direito, colocando norte na fachada, essas coisas de aluno calouro que faz. Então, imagina, se conversar com alguém que é tão referência. E aí eu vou só pedir umas licenças, que às vezes eu vou precisar fazer umas digressões rapidinho aqui. Então, para puxar assunto, eu fui falar sobre o MUB, né, que é o museu que é uma das obras mais referenciadas dele. E aí eu comecei perguntando, né, se ele podia me explicar um pouco do MUB e tal. Aí ele começou, o MUB é interessante, mas assim, não tem muito o que falar. É um museuzinho lá queria uns 2.000 metros quadrados, eles queriam lá. E aí eu achei que não ia dar para pôr umas coisas dentro do museu. Porque imagina, você quer pôr um Richard Serra no museu daquele, não cabe, não tem altura. Não, não, não. Pensei que as esculturas tinham que estar ao ar livre. A graça das esculturas era estar ao ar livre. E aí, porque esse Richard Serra é esse que eu estou colocando aqui. Se você pega essa pessoa, vocês vão ver que mais ou menos essa obra tem uns 6 metros de altura. Então, ele pensou, um museu com essa altura, com essas questões, não ia dar muito. E outra coisa que ele colocou assim, ele falou, o terreno, não estava dando certo essa questão do terreno. Porque assim, você pega o terreno, põe um recuo aqui, outro da frente, põe um do lado, põe no seu... Quando você vê, só tem um pátio. Não era isso que eu queria. Não, então não era a ideia que eu queria, não era isso. E outra, essa questão você faz também uma borda, você vai ter um pátio interno que parece um convento. Então, era outra coisa que eu não queria. Então isso não me convinha. Então o que eu pensei ao fazer? A hipótese era fazer uma cobertura extensa, né? Que não confinasse, não tivesse muros. Então a gente está vendo essa esplanada aqui, né? Quando você chega da Avenida Jardim Europa, se você entrar pela lateral, essa é a vista que você tem, dessa enorme viga protendida que está estendendo que faz essa cobertura em cima desse pedaço do museu. E aí ele falou assim, era isso que eu queria ao primeiro momento. Era alguma coisa que desse esse marco no museu, né? Que fosse esse espaço, mas o importante era esse espaço livre. As esculturas iam estar ali. Ele falou, aí eu pensei no museu como uma questão escondida mesmo, interna, né? Fazer como se fosse uma entrada de metrô. A partir desse momento que ele falou, nunca mais consegui ver o MUB do mesmo jeito. Parece que, se você quem conhece São Paulo, vai ver que é uma casinha, uma casa de metrô que você sabe que ali você desce e vai entrar num lugar subterrâneo. Então eu falei, putz, que pariu, olha que metáfora bonita para o museu, sabe? Eu já na hora, eu já fiquei quieta ali, não conseguia mais nem responder o que o Paulo falava. Então ele falou assim, começa a surgir o problema. Mas aí qual que era? Eu tinha que marcar esse lugar. Então eu quis fazer um eixo perpendicular, que eu estou marcando aqui, essa é a avenida, e perpendicular à avenida, ele desenhou, ele queria que fosse esse marco, então ele não queria nesse sentido. Ele achou que seria mais bonito perpendicular para fazer um marco. E aí ele fala assim, a graça da arquitetura é começar a achar os problemas e resolver eles pela técnica. Não é resolver eles simplesmente porque é mais proveitoso desse jeito. Então, assim,
Ele fala, é como uma literatura, você tem que achar uma certa lógica do lugar para começar a resolver os problemas. Então, ele falava que, por exemplo, esse trecho aqui, ó, tem muito a ver com essa rua aqui, que não, eu não vou lembrar o nome dela, mas acho que é Estados Unidos, se não me engano, e essa aqui é a Rua Portugal, e essa é a Jardim a Avenida Europa. Então, ele falava que a ideia era, primeiro, marcar esse lugar, e a hora que você marcasse, era conectar. Então, essas ruas aqui, ó, você podia cortar pelo museu, por exemplo, na Jardim Europa, e vir aqui para descer essa rua. Então, era um dos primeiros motivos que ele queria fazer. E depois que ele falou, tá bom, já sei onde eu vou marcar esse gradient de metrô, mas qual vai ser a altura que eu vou fazer essa peça? Qual vai ser a relação que eu tenho? Então, primeira coisa, ele falou, vou fazer esse recuo de 20 metros, faço essa barra comprida, mas eu preciso resolver a altura dela. E aí, outra metáfora linda, ele falou, olha, como vai ser um museu de escultura, as esculturas são balizadas pelo corpo humano. Né? Elas que dão a dimensão. Quando, né, eu mostrei aquela do Richard Serra aqui em cima, é com o corpo humano que a gente começa a ter relações com as esculturas. Então ele falou, a casa mesmo, assim, das vizinhanças foram a altura que eu me balizei para falar, essa peça vai ter essa altura aqui. Então, olha como a partir do local e de todo o entorno, como ele começa a resolver os problemas que ele mesmo se propõe. Aí ele coloca aqui, né? Eu fiz esse teatro que reduz a área um pé direito bom para cima. Então, ele escavou esse terreno de tal modo que embaixo ficasse o que ele chama de teatro, seria, no caso, um anfiteatro, as oficinas, o auditório. Então, todo o museu ficaria abaixo disso. E a referência para a escultura também seria essa peça. Ela que balizaria um pouco se é grande, se é pequena e tudo mais. Ele fala aqui, você tem que organizar para uma lógica própria para cada caso. Não adianta você achar que só uma receita de bolo que você sai compartilhando para Deus e o mundo e vai dar certo todas. Então, como eu já tinha comentado, né, não é uma questão técnica fria, é como uma literatura. Se você não sabe como escrever, escrever é uma técnica. Então, é a partir do fazer que você vai. Quer dizer, se você não sabe escrever, se você não sabe o que escrever, então vai escrevendo que com uma técnica que vai sendo resolvido. Não sei como fazer o projeto. Vai fazendo, acha os problemas, começa a entender o local, os acessos, as entradas, e a partir dali vai dar as respostas. Né? Chegando e fazendo, porque vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Ele é como uma poesia, como montagem, uma construção. Então, como a poesia vai tendo a soma dessas partes que vão sendo compostas entre uma e outra, você vai organizando toda essa arquitetura. É só uma imagem para vocês verem. Ele não é um terreno muito fácil de lidar, tem os desníveis bem chato para quem é aluno do primeiro e segundo ano que apanha com desnível, topografia, vocês vão sofrer com isso aqui, mas ele, com a maestria, assim, ele faz 2, 3 gestos e resolve. Tanto que o croquis, eu tenho conversado bastante com a professora Sofia Telles, é uma grande crítica que a gente tem aqui no Brasil, um grande nome, e ela fala uma coisa muito bonita que aqui em São Paulo, principalmente na USP, os arquitetos resolvem os projetos pelo corte. Então, olha como a gente vê o museu inteiro com 4, 5 linhas o corte. É a marquise, que é essa meio que do metrô que ele brinca, né, que ele fala, a escada que dá o acesso e o desnível, embaixo onde está o museu. Pronto, isso é o partido arquitetônico do museu. Então, isso é muito bonito quando ela fala. E aqui é só para vocês verem o tamanho dessa peça, como que fazia essa conexão entre os lados. Aqui fica o café, aqui fica o auditório, se não me engano, e aqui é a exposição que fica aberta no espelho d'água, tem umas carpas passando aqui. Então tem essa conexão, que é muito cara ao Paulo, o urbano. Em todo o projeto do Paulo, o urbano é uma questão muito cara. Então ele coloca, se você não sabe o que fazer, você sabe, por exemplo, o que convém não fazer. Então, assim, ele começava, se você não sabe o que está fazendo, então convém não fazer o quê, por exemplo? Ele fala, não convém para mim ficar fazendo quintal, jardim, recuo lateral, igual do vizinho. Isso não queria fazer. Então, para ele, não convinha fazer isso, para começar o projeto. E aí, você sabe começar a resolver o problema. Coloca aqui, eu não quero fazer isso, mas também se você não começa a propor, está fodido. Ele falava desse jeito, assim. Eu recortei boas partes, porque tem umas coisas bem engraçadas que é melhor ficar só na gravação que eu fiz com ele. Então, se você começa a resolver os problemas junto da técnica como literatura, ao começar a casar os pontos, as coisas começam a ficar bem. Então, por exemplo, ele sabendo que ele queria fazer um pátio interno, por quê? Ele fala, se eu lembrar um convento. Em convento, em país colonial, não paga bem, na visão do Paulo.
Então, aí ele explica por que a partir disso, então, tem toda essa escavação do terreno e essa marca. Ele não queria essa questão de convênio, de recuo e tudo mais. Isso casa com o partido dele. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei, mas, poxa vida, né? Colocaram grades lá no MUP, sendo que era para fazer esse corte, né? Aí ele ficou pé da vida, mas pé da vida, ele fechava, assim, a franzinha, a sobrancelha. Não tinha essa cerca, mas madame lá, tipo, babaca. Não tinha nada a ver com essa questão de arquitetura, as grades. É uma questão de propriedade. De quem não admite que não tenha nada com arame, arame, farpado e grades. Isso é uma questão muito séria. Essa canalhada em volta que não deixa você fazer arquitetura. O Paulo não tinha papas nas línguas, assim, era bem direto a fala dele. E aí eu só quis mostrar essa espacialidade para vocês, como, né, eu tenho essa sensação toda vez que eu passo embaixo de uma ponte e está no MUBI, assim, é a mesma sensação corpórea que eu tenho, assim, porque é uma grande laje que o nosso campo visual, a gente não consegue enxergar ao final dela. Depende do momento que você chega, ele fica só uma pedra voando, né? Eu vou mostrar depois essa metáfora. E é super bonito no domingo aqui, por exemplo, que tem umas feirinhas de antiquário. É uma relação muito bonita o que o Paulo faz, assim, com uma arquitetura singela. Depois eu entendo porque fica puto da vida quando eu chamo ele de brutalista, assim, depois. Lá pelas tantas, né, ainda continuam conversando, eu fui explicar meu método de projeto, ele disse, tá vendo, tá tudo errado. Ele falava assim, eu já pegando meus lápis, assim, minhas canetas, minha mochila, assim, querendo ir embora de vergonha. Falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Falando com o gênero da arquitetura e um moleque do segundo ano, que não sabe o que é partido de direito, quer falar com o velho. Então ele falou, tá tudo errado. Primeiro é o raciocínio, menino. É a origem da nossa arquitetura, é o raciocínio. E são as questões humanas que cada um faz o seu. Então, você tem uma questão de cada um tem a sua vivência para fazer o seu. E aí não tem que se inspirar no outro, senão você se ferra. Você não sabe o que o outro quis dizer fazendo aquilo, você pegar e só chupinhar, só copiar, o que o outro estava querendo fazer com aquilo. Então não tem que ficar copiando os outros. E aí vem, assim, a pior parte, assim, essa realmente, assim, eu praticamente levantei para ir embora e estava morrendo de vergonha. Eu fui falar, mas ele quis entender mais a conversa, falou, não, Paulo, eu fiz um projeto inspirado no senhor. Ele animou mais, deu um sorriso, falou, qual era o projeto? Uma cantina. Aí ele, cantina, é. Aí eu falei assim, e qual projeto você inspirou meu? Eu nunca fiz cantina. Uma casa que o senhor fez na... Ele, casa? Mas, peraí, o que casa tem a ver com cantina? Não, Paulo, foi a fachada. Aí ele fechou a cara. Meu Deus, eu nunca vi alguém tão bravo comigo na minha vida. Assim, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém ficou tão bravo comigo na minha vida como o Paulo ficou naquele momento. Assim, vocês vão ver, não vou contar, mas vão ver quantas vezes a palavra fachada depois da minha fala. Tá? Então ele falou, já errou tudo. Cantina não é fachada. O principal é como que a pessoa está lá dentro. Como que a pessoa come? Isso que é cantina. Fachada, não tem nada a ver com fachada. Aí ele respirava assim, parou, levantou, foi fumar um cigarro. Aí eu já estava com minhas canetas tudo pronto ainda da coisa. Aí ele voltou, ainda com um cigarro no dedo, sentou, puxou uma folha, cachaça. Viu? Como que é a cantina? Como que chega? Onde estão as cadeiras? E o balcão? Isso é fachada. Isso é cantina. Fachada, fachada. Se você for a fachada, já pensou lá na FAO e ver fachada? Você cai do cavalo, né? Ele, tipo, brinca com isso. Ficar pensando em fachada, indo no prédio de arquitetura da USP, né? Fachada, a gente estava falando assim. Malemal tem janela, depois de um certo pavimento não tem nem mais janela. Então, se ficar pensando na fachada, você tá errado aqui na USP, por exemplo. E essa era a casa que eu me inspirei, que eu falei que queria fazer. É só essa questão de uma laje mais comprida e umas pedrinhas canjiquinhas, assim, mineiras. Era isso que eu queria dizer, só isso. Não aprendi aquele dia nunca mais a fazer esse tipo de coisa. Essa é só mais uma foto, que eu acho um projeto belíssimo dele, assim, que tem essa casa, ao mesmo tempo tem a outra com uma telha cerâmica, ela é pouco conhecida. E é muito bonito que tem um córrego que ele desvia um pouco da água, que passa por esse rio, né, um córrego que depois se transforma nesses espelhos d'água, você vai embora e volta para o córrego mais para frente. É um projeto muito belo dele. Aí ele pega uma revista assim que estava do lado, que tinha um convite num evento. Estava inaugurando essa livraria aqui. Está vendo aqui, ó? Pegou a livraria, pegou uma revista que estava com essa livraria. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é um exemplo extraordinário. Olha que maravilha esse projeto. E é a livraria do Zay Weinfeld, ele estava comentando. Primeiro ele mostrou o livro. E aí mostrava essa foto com as portas, são as vitrines, onde tem essas portas pivotantes que, na verdade, são, em vez de portas, são estantes.
São prateleiras, assim. Aí ele fala, tá vendo? Primeiro na vitrine ele pensou, olha que bonita, ela gira inteira. Então, imagina você passando de madrugada, indo embora de um cinema, de uma e aí você passa na frente da livraria e vê um livro, o título dele, porque não tem grátis, você vai lá ver, olha que interessante. Pô, legal. Como quem diz, o livro te convida a ir atrás do prédio. Aí lá ver o prédio. Então, esse é o raciocínio que o cara pensou, não foi em fachada. Ele pensou na livraria, como questão. E quem entende Paulo sabe que ele começava a mexer com os dedos, assim, ele tinha uns tiques de quanto falava, fazia assim com a mão. Você tem que pensar na cantina como uma questão, a fachada aparece. Né? Então ele fala assim, você tem que pensar pelo clima, local, entidade, não fachada. Olha como eu fico enfático, ele respondia. Isso aqui eu transcrevi trechos da fala que eu tive comigo, não são palavras minhas, são transcrições da conversa que eu tive com ele. Aí eu querendo desviar o assunto, eu juro que eu estava querendo desviar o assunto para poder ir embora, fazer qualquer coisa, sumir. E aí eu falei, não, Paulo, e o prédio da Sabina? Ah, era um prédio que tinha acabado de sair também, não tinha muito tempo. Ah, você já foi? Não, mas eu queria descontar. Ah, ele fez assim, juro. Ah, tá bom. Ah, qualquer coisa lá, um museu assim, tal, não sei o quê. E meio que desvia no assunto. Ele falou, eu queria fazer um museu, eu queria colocar uma pedra no jardim, só isso. Aí tem que entrar lá uma rampa e tal, pronto. Aí ele viu assim, você não pode ir para Guimarães Rosa e perguntar como escreveu Grandes Sertões Veredas. Não é assim que você pergunta, você faz as coisas. Tá errado. Ninguém vai imaginar você plantar batata se você chegar a fazer. Aquilo era feito para criança, um conceito básico. Conceito de um museu de ciências básicas para crianças. É isso que eu estava pensando. Mas olha a questão lúdica. Se é para criança, ele vê aquela pedra e não sabe muito bem por onde entra, por onde entra. Então eu fiz uma rampinha lá que você vai dando a volta quando você está lá dentro. Então não tem uma porta que você entra que eu estou aqui dentro. Não, é a rampa que faz esse acesso para que você chega no prédio. É muito mais complexo do que fazer fachada. Então você arranja motivos outros que não estavam na arquitetura para resolver esses problemas. E aí eu falei, tá bom, né? Eu já estava meio que puxando o segundo cigarro nessa fala já. Falei, nossa, meu Deus do céu, eu estava assim, já era uma meia hora de conversa, meu Deus, não sei o que vim fazer aqui. Ah, meu pai, me ajuda, senhor, me leva, que seja arrebatamento agora, qualquer coisa, mas eu não posso, tomando essa bronca agora. E aí ele fala assim, cantina. Você estudou o dia inteiro, né? Porque o curso é integral, ele já sabia, ele conhece meus professores da UOL, conhece o Zane, Marão, e outros professores. Aquilo é meio chato, né? Fica o dia inteiro na faculdade. Você tem que pensar que é assim, ó, cantina é um lugar que você encontra as pessoas, onde vai ter um bate-papo, onde tem de filosofia, de arquitetura, de biologia e assim por diante. É isso que vai motivar a cantina, não a fachada, entendeu? Ela vai reaparecer. Então, isso aqui é só um museu por dentro, né? Então, aquela grande barra, né, que vocês viram, esse grande barra branca que está aqui, não tem essa porta, né? Não tem essa entrada, onde com essa rampa você chega né? Você acessa essa rampa aqui e chega por dentro desse espaço, que ele é todo enclausurado, mais fechado. Eu recomendo vocês verem ele, é super interessante, principalmente como ele rebate a luz. Tem uma luz que entra por baixo, ele faz umas janelinhas na lateral, assim, que é super bonito. É complicado, não ler o Paulo. Enfim, aí ele pegou um lápis e começou a rabiscar. Se eu fosse fazer uma cantina, seria assim. E aí, óbvio que eu guardei esse papel, né? Pelo amor de Deus. E aí ele começou a escrever comigo, como ele faria essa cantina. Ele começou, a questão é a seguinte, até onde é essa cantina? Ela basicamente é a mesinha e um lugar para cobrir e tal. Então, você tem que pensar que, por exemplo, a cantina, quem já viu o palestra do Paulo fala, sabe dessas frases, ele começa a mexer com a mãozinha assim, é a clara conformação dos lugares. E aí ele começa a brincar que tinha que ter a cadeira, o dentro e o fora. Aí ele pega esse lápis e fala assim, eu talvez fizesse assim, um terreno. Aí eu falei para ele perguntou, eu falei, uma leve queda. A Vitória que conhece o El sabe, eu estou entre o estacionamento dos bancos ali, vou descer para o calçadão, deve ter em torno de 1,5 m, quase 2 metros de desnível. Falei que era mais ou menos 2 metros por aí. Aí ele falou assim, eu já falei um muro de arrimo, então. Simples, um muro de arrimo. De modo que eu pudesse ver. Ele falou, 1,5 m, pensou no desnível. Não, melhor não. Vamos fazer de 2,5 m, pé direito inteiro, pé direito super pequeno, 2,30 m, tá bom? E a gente faz um muro de arrimo nas laterais. Esse muro de arrimo a gente faz uma grande laje, tudo de concreto bruto. E aqui em cima eu faço uma laje. Então ele falou, né, isso aqui era o corte, aqui dá para ver mais ou menos essa linha aqui seria, não sei se vocês preferem eu vou rabiscar talvez.
Então, aqui é o terreno em perfil natural. Então, ele fala, faz esse um muro de arrimo. Ele faz esse corte aqui. E aqui ia ter um muro de arrimo. Aí ele falou, eu só farei uma grande laje aqui, ó. Eu demorei para entender esse desenho. Eu levei, tipo, anos. Eu nunca passei a limpo. Eu passei a limpo hoje e terminou o render faz 5 minutos, antes de começar a palestra aqui no render. Entendi que é assim que ele cria a laje, assim está o terreno caindo. Assim. Basicamente isso. Por isso que a Sofia ela foi majestosa ao compreender que aqui em São Paulo até a implantação vem pelo corte. A implantação começa no corte. Não faz sentido para quem estuda de arquitetura, mas depois de tempo vocês entendem o que eu estou falando. E aí ele começou a esboçar para mim, né, na fala. Talvez eu fizesse aqui, uns 10 metros a cantina, tá bom? Uma distância de 10 metros. E aí que eu faço? Uma rampa. Se eu estou nesse desnível aqui, eu quero acessar ali, eu faço só uma simples rampa para chegar. E aí todo esse pedaço aqui, que é o trecho de cima, então é só uma rampinha aqui, e todo esse pedaço aqui fica ao ar livre na cabeça do Paulo. E aí, conforme essa rampa, você desce espaço livre. E aí o quê? Dentro desse espaço enclausurado, você faz o quê? Uma cozinha com um balcão que abre direto para esse salão. Só isso. E ao mesmo tempo que você prende esse espaço, você já começa a se conformar em ver ele. Tá vendo que você começa a botar graça nas coisas? Você começa a formatar na sua cabeça. Ele não estava nem desenhando, ele estava só com a cabeça gesticulando o que ele queria. E aí, por onde você volta nessa cantina e não atravessa? Como assim? Então, ele coloca, ele não queria que eu fosse nem tanto para o fim, nem tanto para o começo do calçadão, ele optou pelo meio. Para que eu ter uma relação com esse dentro e fora. Ele queria que tivesse um dentro e fora, tanto na parte de frente quanto na parte do fundo. Isso remete muito à mesma questão do MUBI, dele falar de não querer um recuo frontal, recuo lateral, não querer um pátio, não querer um convento. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a entender, que eu estou amarrando essas ideias. Eu aprendi assim a projetar com o Paulo. Eu juro, eu aprendi a projetar com o Paulo nessa 1 hora de conversa, 1 hora e pouco a mais que eu tive com ele. Tá vendo? Aí qualquer coisa você abre o edifício para fora, para dentro. Aí você pensa assim, esse cara vai pegar o sanduíche e vai andar quantos metros? Você tem que pensar nisso. Você tem que conformar esse espaço. Quantos metros o cara vai andar? Senão você vai pôr o cara para andar 30 metros, como você vê que tem uma na cantina. Então, começa a pensar nisso, menino. Ele falava muito menino para mim. E aqui você prendeu e não prendeu o espaço. Então, quando ele fala que você faz esse recuo da frente, não é recuo, mas esse grande pátio na frente, esse grande pátio no fundo, e a cantina mesmo dita no meio, você começa a conformar, você não prende o cara. Mesmo que o cara é livre para poder pegar o sanduíche e ir embora, ele é livre para comer na interna, comer livre na externa. E ele fica assim, ó, aqui é dentro e fora. Por quê? Ele pensou umas 2 frentes de vidro. Viu que não tem nada a ver com fachada? Aí ele ficava falando várias vezes, fachada aqui, não sei o que e tal. E olha que engraçado, né? Na primeira ideia dele, essa grande laje que eu mostrei para vocês, ele falou assim, imagina essa grande laje ser uma ponte. Olha que bonito, você está nesse lado da cantina, você atravessa por cima do outro lado. Aí você faz um espelho d'água embaixo, né? Olha que ideia, uma ponte mesmo, tem uma aguinha aqui embaixo, né, menino? Olha que interessante. Aí ele parou, pôs o cigarro de novo na boca, tirou. Essa não é uma boa ideia, não. Deve ter uns coleguinhas, tudo meio desgraçado. Não falou assim, mas deve ter um... Imagina o cara começa a cuspir na tua mesa, lá de cima ele gosta na tua mesa. Não é boa ideia, tá vendo? Se o cara já cuspiu em cima do teu prato lá, não é boa ideia. Então não vamos pôr esse espelho, não vamos pôr isso aí, não. Aí eu falei, mas quer saber? Vamos fazer outra coisa. Para conformar esse pé direito, esse cara tem que ter uma cantina, um limite. E aí, se você não põe um limite, o cara vai até bater a parede. Então, vamos pôr um espelho d'água antes do muro de arrimo, esses 3 metros ali, vamos pôr um espelho d'água, ali começa a conformar, começa a ter uma coisa. Sabe, não tem que ficar copiando, eu estava relembrando a questão que eu tinha feito da cantina com a casa dele. Não tem que ficar copiando. A questão é transformar, entender as questões em problema. Então, eu peguei, uma certa clareza arquitetônica, eu começo a definir os espaços e vou abrindo a porta, por exemplo. Até onde vai essa cantina? E ele começa a fazer umas coisas que aqui, isso aqui é só um render que eu fiz, então mais ou menos para vocês entenderem, que aqui é mais ou menos natural aqui, então tinha essa grande frente, que tem um leve desnível aqui, depois vocês veem melhorzinho, uma grande cobertura apoiada sobre um muro de arrimo, e aqui essa rampa, ela está escondida aqui, que você meio que cai aqui dentro já. E aqui o espelho d'água que ele falou é aqui, bem no finzinho da cantina. Então, mais ou menos isso. Vocês vão entender isso aqui depois, esse espelho d'água aqui em cima que ele fala. Eu também já posso falar, então. O que acontece? Ele falou, essa ideia não é muito boa do cara cuspir, né? Mas também a gente vai fazer o quê? Porque se o cara puder andar e tal, vamos pôr o espelho d'água aqui em cima. A laje já se ajuda... Estou podendo falar com a mão porque vai parecer ele, parece que eu estou imitando ele, não tinha.
Mas ele vai falar assim, você tem a questão do conforto térmico, você vai ter a questão de, na hora de concretagem, ele começa a dar vários exemplos pela técnica. Mas ele fala assim, mas tá, quanto que vai ter essa laje? Né? A gente está falando de formar uma laje que não é brincadeira. Vamos por uma laje aí, sem vão, sem pilar. Aí ele faz uma conta na hora. Eu comecei a assistir aulas, o Lucas não estava sabendo disso. Eu comecei a assistir aulas com o professor com Tony de projeto para aprender como esses caras fazem atendimento, como que se ensina projeto aqui na USP. E aí entendia por que o Pontoni faz tudo que ele faz com cálculo. Na hora, ele vai fazendo, tem um pilar, tantos metros, tem que calcular, não sei. Ele faz um pré-dimensionamento na hora, contigo o Paulo também fazia isso. Então, eu falei, quanto tem essa laje? Tanto por tanto, tantos metros, não sei o quê, uma carga... Vai ter 1,20 m, 1,10 m, 1,20 m de altura. Ele fez na hora ali. Ele faz uma conta que eu não sei explicar muito na hora. Ele fez 3 por 3 vezes 9, 90, não sei o quê, mais 10, sobe de esquadro e tal, não sei o quê, 120. 120 centímetros, 1,20 m de altura essa viga tem. Aí ele coloca assim, com um jeitinho, com um sorriso. Nunca esqueci aquele sorrisinho. Tem mal nenhum uma viguinha de 1,20 m de viga. Ou seja, não é pouca coisa. Devia ser. E pelas minhas contas hoje, ela não era. Ela era Ô, meu pai. Atirantada. Ela não era uma viga normal, ela era atirantada. Porque ela ia dar conta de vencer um voo de 30 metros. Ele coloca aqui, fazer uma laje de 30 metros. Então, isso aqui, tem 30 metros de largura. E aí ele faz. Eu vou explicar depois. Tem 10 de varanda aqui, mais 10 de cantina, mais 10 de outra varandada ele faz. E eu achei muito bonito como ele começa a refletir essas questões. Ele fala, tá vendo? Começa a aparecer outros problemas. Você começa, especificamente, você começa a chamar outros problemas, vai convocando maneiras de resolver, mas de forma elegante. Isso me marcou muito. O que é de forma elegante? Não ficar caindo na primeira ideia. Ou se a primeira ideia é boa, você verificar 3, 4 vezes outras ideias para daí voltar e falar, olha, essa ideia realmente é elegante. E você começa a entender por que o tratamento do Paulo, uma casa que nem a casa dele, o Lucas pode falar depois. Hoje, uma casa mínima deve ter, sei lá, 20 pranchas A1. E a casa do Paulo, dele, que ele desenhou, tinha tipo 5, 6 pranchas, eu acho, A1. 5, 6 pranchas. É bizarro para a gente estar na arquitetura hoje ver isso. Então, no começo que ele fala que é uma forma elegante, que ele vai meio que matando o projeto até que uma hora você não tem mais arrancado aquilo. Aí ele fala, tá vendo, a obra fica muito simples. O muro de arrimo clássico, essa laje, né, brincadeira, e um apoio bem maior, que é onde o apoio que ele quer dizer, a hora que essa laje... Deixa eu ver se eu limpo aqui para vocês. Aqui, não sei se estão vendo, a hora que esse pedaço encontra, que ele fala que é o ponto mais crítico do projeto. Então, ele fala, esse é a ponta que não é brincadeira aqui, que a gente tem que se atentar. E aí, a gente tem que resolver o problema de necessidades, que é a cantina. Então, ele fala assim, vamos resolver como a gente vai resolver o resto do programa? O que tem uma cantina? Um banheiro, uma cozinha. Então, uma cozinha, você não quer estragar a vista, você quer que ela seja permeável, do teu calçadão até o fundo. Você vai ficar enchendo de coisa lá na frente. Então, vamos fazer o seguinte, menino. Vamos pôr o banheiro encostado no muro de arrimo desse lado e a cozinha do outro, como um bunker. Tipo um frigorífico que não tem saída e tal. Assim você amarra esses dois lados. E aí você não pode esquecer que você tem que convocar tudo que você sabe depois, porque a questão, moleque, é como você vai fazer essa cantina para os seus amigos. É isso que é interessante você parar para pensar. É isso que você está fazendo para os seus amigos essa cantina. E aqui é mais ou menos um render, só para vocês entenderem o corte. Então, eu estou aqui nesse lugar, na parte de cima, vou descendo a rampa. E aí, eu caio nessa varanda que já cai dentro da cantina, que passa, né? Essa aqui, esses 2, 3, isso é a cantina, isso aqui é uma varanda, esse pedaço também é outra varanda de 10 metros. Você anda, sai, já está aqui no calçadão da faculdade. Então, foi assim que ele pensou, esse movimento contínuo. Isso que quebra as pernas da gente não estar no segundo ano. Mas também o Paulo tinha 80 e eu tinha lá Malemol meus 20. Então, essa aqui, aqui dá para ver a rampa ali, foi bem no cantinho. E aí você já estava com essa cantina varandada, essa parte avarandada. Aqui eu comecei a invenção minha, não comentou, mas eu acho que ele fazia muito nas casas dele, achei que convinha fazer. Ele põe um ladrilho hidráulico, sempre umas casas que eu acho lindo. Então, eu pus um ladrilho hidráulico na parte da cozinha. Ele fala assim, o banheiro. Hoje dá um pouco mais de problema essa conversa, mas o banheiro você faz só 2. Masculino e feminino, já põe aqui do lado igual o bunker. Então, põe um bunker aqui desse lado. Então, aqui fica dentro da terra, né?
o subsolo, o banheiro, e do outro lado, a cozinha. Aí eu achei muito fechado, então, por liberdade poética minha, eu fiz um fosso de luz aqui. Um jardim de inverno de 3 por 3 metros, de 4 por 4 metros, para ter uma iluminação na cozinha. Achei demais. Lá até o gás, eu não sei onde ia pôr o gás aqui, né? Pelo amor de Deus, já comecei a pensar. Coisa de Diego, o Paulo não estava nem aí com o gás. E aí, só aqui a bancada, imaginei de concreto, aqui a bancada com uma passagem livre da cozinha, como ele falava, tal, para você ter. E as mesas aqui. Então, aqui está o espelho d'água que ele comenta no fundo, e aí, por poética minha, eu coloquei como ele chamava, os costelas de Adão de Guaimbê. Ele sempre usava nos termos dos livros, Guaimbê, põe um Guaimbê que tá tudo bom aí. Então, eu coloquei um Guaimbê nas palavras do Paulo aqui nas minhas essências poéticas. E aí ele colocava assim, ó, se você fechar aqui, lá dentro tem esse pavilhão todo envidraçado. Então, ele falava assim, se você fechar aqui, você já tem um pavilhão todo envidraçado. E aí você começa a pôr aguinha aqui, etc. E aí ele põe uma arvorezinha. No meu entender, eu coloquei esse guaimbê em vez de uma arvorezinha. Você põe uma árvore lá em cima. Isso é uma outra poética lindíssima, que ele falou, tá vendo que bonito? O jardim fica em cima, você está embaixo vendo o jardim. É outra forma de se ver o jardim, não é a forma convencional que você tem. Então, eu fiquei realmente imaginando o jardim com as copas já bem acima de você. Eu não lembro de nenhum espaço onde eu estava que você vê a árvore desse tipo de perspectiva. Aí já falei aqui, né, dos banheiros, e falo assim, tá vendo? Aqui, ó, não precisa mais nada, você já tem tudo pronto. Aí caiu das minhas pernas. Naquele momento, assim, ele já estava com aqueles rabiscos que eu já mostrei aí, estava mais formatado, esses primeiros rabiscos aqui, não é rabisco, pelo amor de Deus, diga, é croquis. Ele já estava com esses croquis aqui já mais resolvidos. E aí começou a fazer muito mais sentido na minha cabeça essa fala dele. E aí, não é muito grande, a fala pode ficar tranquilo, isso aqui é só uma imagem de como a gente estaria vendo a cantina, na minha licença poética, nunca sentei com ele, falei, Paulo, é assim a cantina mesmo? Posso renderizar? É isso? Nos desenhos, mais a fala, mais no texto que eu analisei, indo e voltando os desenhos, porque imagina, né? Estava tão nervoso que eu precisei gravar, porque eu não ia conseguir decorar algumas coisas, não estava lembrando, e não conseguia anotar também. Então, beleza. Ele entendeu, depois eu explico os pedaços do nível, mas ele fala assim, ó, aqui você chega, tem esse pátio muito bonito, imagina. Então, ele estava calculando agora a rampa lá de trás que eu mostrei. Então, até uns 25 metros, 10%, esquece a BNT, tá? Essas conversas não tem a BNT nem... você faz uma rampa aí de 10%, caindo a 2,50 m de desnível, 25 metros de rampa. Não tinha muita conversa. Não vai perguntar onde que está o patamar de 1,20 m. Não. Nem vem com essa conversa para ele. E ele vem assim, ó, o que seria engraçado, quer ver? Essa contraponte. Então, lembra que a primeira fala, ele tinha um espelho d'água aqui e aqui do lado. Ele achou que seria bonito. Nas laterais tem um espelho d'água para remeter a uma ponte. Essa metáfora de ponte na cabeça. Ele falou, igual do Gusto lá, ele falou, quer ver? Engraçado é a contraponte. Tipo, inverter a ponte. Então, por isso que ele pôs um espelho d'água lá em cima. Ele falou, quer ver? E aí, termicamente, ela protege muito mais. Lembrando, aqui Brasil, toda a questão térmica, que a gente tem a laje, para quem a Dani já sabe melhor do que eu isso, a gente recebe a maior carga térmica do sol, é na laje, né? Os espanhóis chamam, o Juan deve chamar isso de quinta fachada, eu lembro que na Espanha, na Argentina eles falavam quinta fachada. Então, a gente tem esse grande... a gente recebe muito essa carga térmica aqui no Brasil, né? Principalmente aqui em São Paulo. E aí eu trouxe uma casa. Tentei achar a casa Junqueira, mas não achei fotos. O Lucas tiver depois me manda. Eu tentei achar ontem, assim, de noite, não achei o espelho d'água lá, que eu sei que tem uma muito bonita nessa casa. E aí eu peguei do Nietzsche. A do Nietzsche, o pessoal tá meio bravo porque eles mudaram lá umas coisas, lá, virou escritórios, mudaram bastante lá o projeto. E aí ele faz esse espelho d'água aqui na casa inteira. E é muito bonito, tem um ladrãozinho que rouba a água aqui. Isso aqui são os domos do banheiro. É um projeto super bonito. Até onde eu lembro, essa água desde que foi concretado, se jogou a água desde a concretagem, deixou curando com essa água. Então, é um processo muito bonito, assim, que eu não posso falar, assim, nunca estudei a fundo essa questão, se realmente foi desde a concretagem ou não. Se o Lucas souber, depois de eu ter feito o mestrado, ele pode falar melhor. Aí ele começa a calcular até o espelho d'água, o tamanho, uns 10 centímetros, 15. É uma boa proteção contra o sol, contra a chuva, uma questão térmica, tá vendo? Fica perfeito, né, luxo? Não é uma questão de luxo. Compreende? E fez essa cara para mim.
E aí, né, a rigor, você tem que começar a entender, menina, a cantina é para seus colegas, você só pensou na fachada. Tem que pensar como você vai fazer a construção. Você não pensou como a cantina bela de um modo abstrato. Abstrato que ele quer dizer, ainda em projeto. E essa é a lição que eu posso te dar, meio que já começando a encerrar a fala. Você tem que raciocinar com uma imaginação, um literato, um poeta. Você não, sabe, como que isso vai ficar lindo? Isso me marcou muito quando ele falou, como isso vai ficar lindo? Mas não é lindo de geometria, né? É lindo para você, querendo usufruir o espaço. Tá vendo? Você ficou pensando na fachada, tem que pensar no teu coleguinha. Como ele vai comer o pastel dele, a Coca-Cola? Como você exprimir essa delícia de comer um pastel com Coca-Cola na tarde? Essa é a questão da cantina. Esse desenvolvimento do vidro aqui, ó, você tem um sol, você tem que fazer o quê? O ar livre também é para a cantina, mas não pode ser, senão o cara vai ficar passando o fio lá dentro. Então, você tem que ter um certo controle da distância. E aí, porque aí, quando ele fala isso, aparece esse croquis do solzinho aqui, ó. E aí ele faz esses raios e aqui ele vai sombreando. Como se fosse interessante manter sombra nesse trecho da cantina. Por isso que tem que fazer para ficar confortabilíssimo o projeto em si. Mas é uma maravilha. Você pensa na cantina, lindíssima, tudo mais, você vai começar a compreender que falta cota. O que quer dizer com a cota? Como a gente fez esse desnível, qual que é a altura que eu vou colocar? Ele falou, aí ele, né, marcou uma cotinha qualquer, eu coloquei só 20 centímetros acima do nível do calçadão, e ele usou uma palavra que eu nem conhecia, mais minha avó, mas usa. Está vendo? Isso aqui é um mocó. Essa cantina é um território rebaixado. Todo ele, o território é uma cantina, não o prédio em si. É como se fosse um zoológico, onde você tem as lontras. Eu fiquei realmente imaginando aquele pedacinho que você vê de cima, né? Você está vendo as pessoas ali embaixo. Eu achei uma metáfora muito bonita. Aí ele fecha. As ideias estão na literatura. Ou você lê aquilo e te traz alguma coisa, ou então você fica bobo querendo aprender, não aprende nada. Você quer dizer com isso? Ou você estuda e entende, compreende aquilo como literatura, ou senão você vai ficar passando só copiando o projeto e não está entendendo nada que você está fazendo. Aí levantou, já estava indo embora, ele deu um tapa nas minhas costas e falou assim, ó, você tem que se tornar um arquiteto. Você já é, e se tiver ideias, você tem que se tornar um arquiteto. Você já é. E se tiver ideias capazes, tem que se emocionar com as questões. Você resolve as questões como arquiteto. Tem que estudar um pouco mais as técnicas de construção para saber e não titubear sobre isso tudo, sobre isso e aquilo. O que quer dizer? Para você defender suas ideias, tem que saber construir. E aqui é meu aluno sabe quanto eu pego no pé no desenho técnico para falar, ó, você sabe onde está a viga? Onde está o tijolo? Quanto altura tem o pilar? E assim por diante. Ele falou, ninguém pensou em pilar. Se isso aqui tiver uns 100 metros, começa a dialogar já, né? Para fechar, ele termina assim o projeto. Tá vendo? Ó, isso aqui deve ter uns 15 metros no máximo. Por que ele coloca? A gente estava na sala, ele olha de uma ponta a outra da sala dele, ele vê que mais ou menos tinha uns 10, 12 metros, fala, tem que ter uns 10 metros só a cantina, o prédio, assim, o pavilhão da cantina. Aí você põe uns 10 de varanda, mais outros 10 de varanda, os 30 metros, ele puxou mais uns 15 metros de varanda. Põe uns 35, dá uns 300, 350 metros quadrados. Mas pensa, se fizer uma festa lá que é uma multidão, não é muita coisa, viu? Ó? Então tá vendo como você começa a arrumar, entender o problema? Mas isso você tem que tirar da lírica e da poética, da sua vivência como cidadão, do cidadão, colega, arquiteto. Depois você vai interpretar. Então ele quer dizer assim, depois de entender todas as questões que envolvem o teu projeto, você começa a interpretar como cidadão, como arquiteto, como amigo, como você gostaria que as pessoas, seus amigos vivessem naquele espaço. É o confinamento, eu estou na cantina. Se eu andar para lá, eu bato com os cornos, aqui acabou a cantina. Então, eu tenho que sair lá fora. O que quer dizer com isso? Então, quando ele fala de confinamento, conformar o território, todo o muro de arrimo em si só é a cantina, não mais que isso. Então, por que ele fala? Porque na cidade, o bonito é assim, as cadeirinhas ele tem essa imagem das cadeirinhas do café, é bonito que tem um infinito, a cidade não termina. Mas já como eu vou fazer isso num espaço como a UEL, que tem um prédio aqui, ó, da arquitetura, esse aqui é o logo da UEL, aqui é a biblioteca, isso aqui é uma parte administrativa, isso aqui é a parte da engenharia, se não me engano, ou da exatas, acho que é da exatas, da química, isso aqui é a química. E aí ele começa a falar, tá vendo? Então, essa conformação de você marcar o território, que no caso a cantina seria mais ou menos aqui, você diz onde ela está, comparado com o resto dos prédios, diferente da cidade. Então, você pode comparar o meu raciocínio com o teu e ver a diferença que dá. Tá vendo? O que interessa é onde a cantina está, onde ela começa, onde ela acaba.
É um truque bacana, não é? E aí ele termina essa última slide, né, a gente tá falando, e ele fala assim, ó, outra coisa, você tem que achar todo mundo merda, bem do jeito dele. Não tem essa de fulano. Ô, Cá, acho que seu microfone tá aberto, cara. Não tem essa de fulano ou ciclano. Bom é você, senão você tá frito. Você vai passar a vida inteira atrás de um herói, você não precisa de um herói. E acho que nesse momento faz muito sentido essa frase dele. Senão você vai ficar admirando os outros com exagero. Eu imagino que deve estar com o olho igual do gato do Shrek, assim, para ele, assim, aqueles olhos grandes, assim. Coragem. Ele deu um tapa bem forte e falou, coragem. Faz o que eu te falei. Olha para o seu umbigo e deixa de olhar para os outros. Anda que nem um arquiteto e diga assim, eu sou um arquiteto. Porque não é o diploma que vai te ser arquiteto. É a atitude. Acabou o curso, mas desde já você tem que dizer, eu sou arquiteto. E já entendi a jogada. Eu descobri que os caras gostariam de fazer e eu vou fazer, mesmo que eu não saiba. Aí você começa. Entendeu? Aí deu um tapa nas costas. Fica vendo na revista, não. Tchau. Então, foi assim minha fala. E essa foi a foto que eu tirei com o Paulo, né? A minha conversa com ele. Deixa eu só tirar esse negócio do... Eu não sei como que tira mais isso. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, foi essa fala que eu fiz com o Paulo, né? Isso foi meu segundo ano da faculdade. Isso realmente mudou minha vida. Não é exagero falar, porque para quem projeta, sabe a dificuldade que é fazer projeto, entender projeto. E aquilo foi uma aula que eu nunca esqueci. Por isso que eu fiz questão, acho que, de gravar. E esse sou eu com o bom velhinho. E esse é o croquis, o primeiro croquis, né? Eu sou muito pai até hoje. Eu devia ter moldurado esse negócio, mas não moldurei. Então, tá guardadinho no canto das minhas relíquias, assim. E aí, por isso que eu falei que demorei para entender. Porque imagina, aquela conversa, entender esse rabisco. Por uns 3 anos, eu achei que era assim, ó. Que era assim o projeto. E tinha uma laje mais comprida aqui, só. Mas eu falei, não faz sentido essa laje. Aí eu falei, claro que não faz sentido, Diego. Olha aqui embaixo, mano. Para de ser jegue, velho. Aí você começa a entender os desenhos e tudo mais. Porque 2 coisas que eu guardei. Foi esse papel e a caneta que ele usou. Até hoje, se não me engano, tá guardadinha a caneta. Porque ela acabou a tinta, assim, tipo, uns 3 dias depois. Então, não joguei fora a canetinha. Eu pedi com a maior cara de pau para ele guardar para mim, né? Então, tá aqui a data quando eu fui, com uma coisa bem bonita para mim. E aí tem um memezinho, quem me conhece. Essa é uma homenagem ao que ele me ajudou. E aqui só para vocês verem onde era o terreno, só para Vitória também matar a saudade da UEL. Aqui onde o povo vigário fica tirando foto na formatura, aquelas fotos bem brega, é aqui que vocês estão tirando foto, assim. Eu não tirei foto aí, tirei na outra, lá na frente, que é mais brega ainda. E esse é o calçadão que a gente estava discutindo. E essa é a bronca que eu tomei. Essa é a cantina. Eu não renderizei nem nada, até hoje eu prometo que vou renderizar o projeto, não fiz nada. Mas dá para entender como que é diferente? E simplesmente eu peguei aquele volume lá e achei que já estava arrasando. Já sei fazer o Paulo, não sei o quê, tudo mundo. Nada. Mas foi bom tomar calabrão, foi bom aprender, foi bom ir atrás. Isso me fez ser um pouco melhor, assim, como pessoa aquele dia. Nessa mais uma imagem, então, pensava nessa coisa, olha aqui, você compra o pão, o lanche já tem que descer uma escada para sentar, só que eu queria um espelho d'água voando. Você começa a resolver uns problemas que não tem por que resolver. Não faz sentido. Você imagina, eu provavelmente ia derrubar a Coca-Cola, o pão, o meu pastel ia cair nesse espelho d'água, o projeto ia sair voando aqui, a maquete ia cair, porque eu escolhi. Com certeza eu arrumei para a cabeça. E entendi quando o Paulo falou que você tem que escrever isso, você tem que imaginar isso, você tem que entender os problemas de como você está arrumando eles. E aqui é um pouco da história depois, né? Isso aqui, eu precisei largar o curso, então voltei com essa segunda turma, aí reprovei em cálculo, resistência de materiais e mecânica da estrutura, porque eu sou excelente de conta. E aí na UEL a gente tem, a Vitória sabe, eu tenho uma bronca disso, você ficar de 3 DP, você perde o ano inteiro, então eu fiquei um ano inteiro só fazendo a resistência de materiais, umas aulas bem chatas do cacete. Aí eu fiquei 2 anos enchendo o saco desse cara aqui, que foi meu ex-chefe, Alex, para aprender a renderizar, que é um dos caras que mais manda bem. Aí eu entrei depois nessa turma aqui, e acabei me formando com essa. Passei por 3 turmas na faculdade. E esse é o filho do Zani, que me ajudou bastante, assim, né? E esse é o Rodrigo, que eu dividi quarto com ele na faculdade, e nosso
dia que eu chamei de o dia da alforria, né, da libertação dos escravos. E essa era a minha turminha, que a gente andava ali na faculdade, só para vocês verem, entenderem que tem todo um contexto. Essa foi a nossa última foto juntos, todo mundo na última festinha que a gente se reuniu. E esse foi um dos dias mais emocionantes. Aquele senhor que eu apontei agora, esse carequinha aqui, vai ficar bravo comigo, mas tô nem aqui casando todo mundo. É o Zani. E esse foi o dia que eu apresentei meu TCC, assim, que eu sempre me emociono quando eu falo dele, porque a TCC geralmente vai 2, 3 ali. Se vocês verem, essa sala ela é a maior sala da faculdade. E aí vocês veem, tem gente no chão, em cima da mesa e tudo mais, porque tinha tipo umas 100 pessoas, 110 pessoas que vão ver minha banca, assim. Foi um dia que eu me senti muito especial na UEL, que eu guardei com muito carinho essa faculdade, por isso que eu tenho amor pela UEL. Eu posso ser USP hoje, mas eu falo que eu tenho, meu coração sempre é a UEL. E aí tem um outro meme rapidinho. Então, se vocês levarem a sério, é esse caminho que ela leva, gente, desse pequeno videozinho rapidinho aqui que eu mostrei. Então, começando a fechar uma parte 1 aqui, rapidamente. Esse aqui é o congresso que eu acabei sendo selecionado para entrar no TFG. Eu fiquei entre os 100 melhores trabalhos de um congresso aqui aqui na Argentina, onde eu, em 2014, esse aqui sou eu, no cantinho, foi lá em Morón, para o Juan que conhece, ele já conheceu o pessoal dessa faculdade, ali sou eu. Eu estava tirando a foto, não prestei muita atenção, para variar, nunca presto atenção em nada. E aí, esse é o dia que eu estava apresentando o trabalho lá, né? E a galera sempre ri, porque eu estou de xadrez, esses tênis do Air Jordan, então eu sempre sou muito dislexo, assim, a galera sempre super arrumada a apresentar, e eles falavam que eu era o grunge da turma lá, tipo, a galera super meio de boa, e eu com essas roupas meio coloridas, assim. E essa turminha super legal que eu fiz, esse aqui é o mineiro, as duas gaúchas, os cariocas, o argentino, os portugueses, o pessoal do Nordeste. Então, foi uma turminha bem legal, assim, que a gente se ria. Várias riam de mim, todo mundo ria da minha cara, mas... E esse aqui é o Prêmio Madrid, o Arctrix, que eu fiquei entre os 300 melhores trabalhos do mundo. E aí eu apresentei lá em Madrid um workshop super legal, conheci meio mundo aqui, e aqui sou eu. E esse, assim, é um dos caras mais cabeçudos que eu conheci, que é o Mond, eu vou trazer, já combinei com ele ainda, dele vir. Que a gente fez ele era o melhor cara da AA de Londres, que é uma puta faculdade, assim, maravilhosa. Então, ele foi o melhor cara, ele é o cara, assim, o dia que eu descobri, eu falei, mentira, velho, você não deve ser nem o melhor da tua turma, como que você pode ser o melhor da AA? Então, assim, esse é o Cohen que apresentou pra gente, eu não sei se a Lê tá aqui, não tô vendo o chat, mas a Alejandra, acho que ela perdeu essa foto, o Ivan, acho que também perdeu essa foto, não estou lembrando aqui, mas tem uma galera que vai aparecer aqui, vai dar uma fala para a gente daqui. Estou marcando, esse é o cara que inventou o congresso. Esse aqui é o reitor, que eu ficava assim na orelha dele em espanhol. Me dá uma beca, né? Que espanhol é bolsa, dá uma beca aí de mestrado aí, não sei, ele estava só rindo da minha cara. Foi bem engraçado, assim. Foi uma turma muito boa, assim. Aqui está o mundo inteiro nessa foto, para vocês terem ideia, assim. Realmente, tem meio mundo aqui. E esse sou eu apresentando, né, o TFG lá como se fosse o CAL deles no Colégio de Arquitetura de Madrid. Foi um dia bem emocionante, assim. Essa foi a foto que mais tem like no meu Facebook até hoje, assim, tem uns 500 likes lá. Bem, e aí, voltando ao Paulo, para fazer sentido, porque eu estou falando, senão só exibição minha, não tem, vocês nem conhecem, ninguém conhece essa história direito, nunca conta essa história, nem acho que o Lucas sabe direito essa história. E aí, um dia eu estava nas aulas de aluno especial da USP, fiquei sabendo por boca que ia ter uma festa com o Paulo Mento em AB, que ele tinha ganhado tipo uns 3 prêmios naquele ano, tipo, já estava faltando só 2 para ele fechar o álbum de prêmios da arquitetura. Ele ganhou depois, assim, não dá, o Paulo ganhou tudo. Aí fiquei sabendo dessa festa, falei, é hoje que eu não janto. Quem me conhece sabe, o Lucas está rindo porque ele já sabe da história. Eu, boca livre comigo mesmo, eu fui lá na festa, só tava eu. Juro, eu achei que ia estar uma galera lá, tipo, uns alunos. Tava eu e todos os grandes nomes da arquitetura. Eu falei, meu pai, sabe por que eu fico arrumando para a cabeça? Pedro Melo Saraiva, Caiaba, uma galera. Assim, todos os grandes nomes da Escola Paulista estavam lá. E se vocês terem ideia, é o Neto do Artigas, esse cara aqui. Então, tava uma galera pesadaça lá. E eu, comendo, assim, que não desgraçado, como se não tivesse amanhã, só mandando salgadinho para dentro e já pegava a caixa de suco da mão da tia e já colocava no meu copo e tal, não sei o quê. Em um certo momento,
o Paulo aparece do meu lado, eu fiquei meio nervoso, assim, falei, puta, mano. Aí, essa história é muito boa. Eu lembro que alguém foi cumprimentar o Paulo para ir embora, aí ele tava bebendo uísque, deu um beijo, aí ficou meio molhado. Aí a pessoa, sabe quando a pessoa, você quer ver se ela vai dar aquela limpada, assim? Dava na cara da pessoa, que ela queria dar aquela tiradinha, assim. Ele falou, liga não, é álcool, evapora. Achei muito bom essa coisa. E aí, ele pegou do meu lado, parou, aí ele olhou para mim e fez, tipo, com a cabeça, tipo, sabe quem cumprimenta? Oi, oi. Aí eu falei, Paulo, você tem um minuto? Aí ele pegou, fingiu que estava com o relógio, olhou para mim e falou assim, valendo. Aí eu contei para ele, né, que fazia mais ou menos uns 10 anos que eu tinha ido lá falar com ele, que né, a conversa me ajudou muito, que eu tinha ganhado, fui finalista de prêmios, que aquilo mudou minha vida e tal. O Paulo começou a marejar o olho na hora, assim, ele marejou o olho, ficou marejado, assim. Ele olhou no fundo do meu olho, deu com o dedo na minha cara e falou assim, você é muito gentil, menina, nunca se esqueça disso. E aí me ganhei o dia, eu comecei a olhar para o relógio, que eu estava perdendo meu ônibus, que era o último para Limeira, eu tinha meia hora para chegar na rodoviária, é bem longe, então realmente, assim, eu peguei o ônibus dentro do guichê já, se eu atrasasse mais um minuto eu perdi o ônibus. E aí eu achei engraçado, porque no final a moça foi servir o uísque para ele enquanto estava indo embora, ele pegou o uísque da mão da moça e falou, festa é para mim, que você viu o uísque, saiu andando com o uísque na mão, assim, andando, assim. Saiu na festinha dele com o uísque na mão. Aí, um ano depois, comemorando 10 anos da minha visita para ele, eu fui no escritório dele e levei uma garrafa de uísque. Mas não contei para ele, só liguei para ele e falei, queria deixar um presente para o Paulo, não sei o quê, não sei o quê. E aí a pessoa falou assim, pode ser tal dia. Eu falei, tudo bem, mas tinha que ser meio que entre outubro e dezembro. Dezembro eu falei, quer saber, o Paulo, já na época ele não estava muito bem, assim, eu falei, quer saber, vai ser quanto antes. Marquei uma data com ela, e aí fui. Aí cheguei lá, o Paulo estava um dia mais meio que assim, né? Cheguei na secretaria e falei assim, não, tá hora marcado com o Paulo. Aí ele ligou no atendimento, ligou lá no escritório. A moça falou, ele tá aqui, você quer entregar na mão? Eu falei, já tô aqui, tudo bem. Aí meio que de malandragem, estava com o livro dele na bolsa. Eu falei, no pior das hipóteses, né, já tô canetado. Aí subi e tal, ele, pois não, menino, tal. Eu falei, não, hoje eu não vou te atrapalhar, Paulo, hoje eu só vim deixar um presentinho para você e tal, comemorando os 10 anos daquela conversa. Ele meio que lembrou de mim um pouco da festa, fazia um ano já da festa. Aí eu dei o uísque para ele, aí na época a gente estava conversando com a Dani, eu contei que talvez ia ser professor, ele sentou, puxou conversa, então uma meia hora eu falei, Paulo, vou deixar você curtir o dia, que senão eu vou te atrapalhar e tal. Ele ficou super agradecido, pegou o uísque, assim, já estava tudo alegre, foi embora. Pois não, um ano depois, o professor Daniele Pisani, é um professor de Veneza, que até comprei um livro para o Juan, mas não deu para chegar, perdeu o correio lá da Argentina, perdeu o livro. Comprei um livro, estava falando sobre a Aline e um livro da Alina, ele estava estreando aquele dia e também estava vendendo um do Paulo. Comprei logo os dois, conversei com o Pisani. Enquanto eu falava com o Finotti, o fotógrafo Finotti, estava falando com ele, que metade dessas fotos aqui era o Finotti, que tem a deles a foto. Do nada, o Paulo desce, porque a festa foi em AB. Aí, do nada, o Paulo desce, olha para mim, abre um sorriso, menino, e vem me dar um abraço, assim, eu estava sentado, levanta. Estava tomando essa uísque até agora, e fez com a mãozinha assim, tipo, vem cá, vamos continuar essa conversa. E todo mundo me olhando assim, tipo, quem é esse moleque, cara? O que o Paulo vem levantar? Aí foi, conversamos um pouco mais, foi super engraçado. E aí eu já estava meio malandro já, como se, né, todo mundo me olhando. Eu falei, Paulo, eu só queria pedir um favor. Ele, é 3, vai. Foi 3 não, que já é demais, senão eu pego o RZ emprestado. Aí deu risada e tal. Eu só queria 2 desenhos, um para mim, um para uma amiga minha, que ela admira demais o senhor, e uma foto. Senhor, nada. Claro, então vamos, deixa eu fazer o desenho. Aí ele fez o desenho, perguntou, né, para mim, e falou, que desenho que você quer? Eu falei, o MUBI. Achei muito engraçado, porque o MUBI geralmente ele faz assim, né, aquele desenho. Ele fez o contrário, ele fez maior, no sentido maior do bom. Achei super, pelo menos o meu é diferente de todo mundo, achei graça. Aí fiz um abraço e tal, e aí para a menina ele como malandro, ele ficou, um beijo do Paulo Mendes, da Rocha, para você, não sei o que, não sei o que. Eu falei, esse Paulo, velho, deixa ele ir. E aí fez essa palestra aqui e tal, e aí a última vez que eu vi ele, a gente tirou essa foto com uma cara de deboche, a gente rindo, ele escondendo cigarro aqui e tal. Conversamos bastante, na época até convidei ele para vir dar uma palestra aqui, falei, menino, tô meio velho já, ele já não estava enxergando muito bem a periferia. Falei, eu não tô nem saindo aqui das coisas. Então, assim, a gente pode até talvez ver de trazer o pessoal, tá, mas fica nessa ideia, ele me sentou e falou, vamos trabalhar em cima desse maquete de papel, me deu várias ideias para trabalhar maquete de papel com os alunos da faculdade, foi bem legal. Bem, é isso, e aí
como eu aprendi a sempre andar com gente que entende mais de arquitetura do que eu, conversar com essas pessoas, estar atrás dessas pessoas, né? Respirar o mesmo ar dessas pessoas. Então, quando tem uma palestra, a Dani já sabe, eu falto, estou nem aí, pode dar justa causa, mas isso faz com que eu cresça. Andar com as pessoas que sabem mais do que eu de arquitetura sempre fez com que eu aprendesse mais. E eu fosse muito além. Eu não sou bom no que eu faço, eu só simplesmente entendo que eu tenho sempre muito mais a fazer. Só para vocês saberem, essa pessoa ganhou o desenho do Paulo aqui. Então, esse aqui é o FGMF, o Gustavo Pena, a Sejima, o Sou Fujimoto, né, o Rosenbaum e tudo mais. Enfim. Enfim, nada, isso aqui é igual a Marvel, então tem sempre um crédito depois da Marvel, não tem? Então, vamos lá. Igual a Marvel lá, pós-crédito. Aí que entra o Lucas. Então, é só essa metáfora aqui da pedra que voa, né? O Paulo, quando ele fala, eu falei daquela viga que você não enxerga o fim, né? Você não consegue enxergar. Aí ele cita, às vezes, o Magri, que é essa pedra que voa. É um texto muito bonito, sabe? Essa leitura que o Paulo faz. Ele fala que é uma visão poética sobre a forma que ultrapassa a sua dimensão humana estrita, a estrita necessidade. A arquitetura não deseja ser funcional, mas oportuna. Eu acho muito bonito esse trecho, né? Quando ele fala porque aquela oportunidade que ele me mostrou na cantina. Não estava falando de funcionalidade, ele falou de oportunidades. E aí entra o Lucas, que é essa anedota, e por isso que eu quis pôr essa anedota para te pedir para ele aparecer hoje. O Lucas ele fez um mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul, e aí ele estudou o Paulo Mendes da Rocha, 3 obras e tal, e por coisas de destino, ele pesquisando essa obra da Lígia Newton Carneiro, descobriu que essa casa estava à venda. E ele ligou para o corretor, que ficou super feliz, porque, né, é 8 milhões à venda, já imaginou quanto que ela ia ganhar da parte dele e tudo mais. Na hora que ele descobriu que era o Lucas, deve ter murchado, né? Ah, tá bom, você é estudante, quer só destacar? Tudo bem. Tá bom, vamos lá visitar. Deu contato do cara que mora na casa. E o Lucas, muito gentilmente, de uma humildade, assim, ímpar, me chamou. Ô, você não quer conhecer a casa do Paulo? E eu estava na quarentena desde março, ou seja, a gente foi em outubro ou novembro, não lembro agora mais ou menos, mas foi outubro e novembro na minha cabeça. Estava desde lá, não saía de casa, então fui a quarentena e fui lá, mas tinha que dar aula à noite, então fui sem notebook e fiz só um bate-volta. Saí aqui 5 da manhã, cheguei lá às 10, cheguei, fomos na casa às 10, almoçamos, pagamos o almoço para o dono da casa lá depois. Quando foi 3 da tarde, voltei e ainda cheguei atrasado para dar aula, assim, cheguei meia hora atrasado para dar aula. E essa é o memorial da casa, assim. Aí eu vou pedir, rapidamente, para a Isabela Dias ler para mim, que a Isa é super querida, tem uma voz bonita, vai ler rapidinho para mim, memorial. Vai rapidinho, Isa, lê, faz um favor. Senão eu vou adiantar demais, já estou quase 1 hora falando aqui. Ai, boa noite, gente. Boa noite. Eu vou ler então, tá bom, Diego? Por favor. Sua casa é uma situação variante do jardim, numa cota mais alta. O terreno coberto de vegetação nativa é muito atraente e suficientemente grande para se pensar assim. As árvores deverão ficar o mais possível se organizadas um pouco melhor, com plantio de espécies de submata e mosaico português. Na cor branca, desde a calçada em frente ao terreno, levarão a todas as situações que o projeto exige. Entrada de pedestres, entrada de carros, entrada de serviços. E até uma área maior. Praia e piscina no extremo do terreno. Essa praia e a piscina serão também revestidos com o mesmo mosaico branco. A piscina é elemento de grande importância no projeto. Vai de um extremo ao outro do terreno, porém com profundidade variável como um rio. Obrigado, Isa. Imagina. Então, para vocês, principalmente para os alunos aqui do primeiro ano, do segundo, esse é o memorial descritivo. Antes de desenhar a casa, foi assim que ele quis, ele já propôs a casa desse jeito na cabeça dele. Vocês podem ver, não tem croquis aqui, ó, de casa. Tem da rua, o terreno, né, da calçada e como que ele cria as árvores. Né, quando ele fala aqui, de tirar o menos possível, né, o mais possível manter de árvores. Então, esse é um primeiro estudo da casa, é a maior casa que o Paulo Mendes desenhou, tem 2.000 metros quadrados. Eu, Lucas, que ajudando, fui estagiário do Lucas esse dia, porque ficamos dando treinada na casa inteira ali. E esse é o corte da casa, assim. Então, muda essa visão depois, porque essa piscina passa mais para o alto, tem uma outra relação, que ela não fica aqui tão embaixo.
Então, só que o mais ampliado por aqui, essas imagens, eu agradeço o Lucas, é dele, da dissertação dele que eu tirei, então, sempre na outra palestra na UEL, eu já agradeci também. E meio que fica essa final. O que acontece? Aqui está a entrada da casa, aqui foi onde eu roubei uma orquídea para minha mãe, eu roubei uma orquídea da casa do Paulo, porque minha mãe não pode ver a orquídea que ela pede, então a dona da casa onde o Lucas estava ficando pediu uma orquídea, então eu consegui pegar uma para ela e já peguei para minha mãe, 2 mudas lá, minha mãe. Então eu sempre posso falar que tem uma coisa da casa do Paulo, que esse jardim é do Bulé Marques, só para falar, esse jardim também é do Bulé Marques da casa. Então aqui tem a entrada da rua, a gente estava conversando, eu e o Lucas, com um segurança que, por sinal, construiu, trabalhou na obra. Então, ele falou que tinha uma fundação que era do tamanho de um prédio, tipo, porque só tem 9 pilares a casa, e só sobe 6 para cima. Então, assim, muito pouco, é uma bizarra casa. Então, esse aqui, deixa eu diminuir aqui, porque eu tô com a janela meio alta. Esse aqui é o pavimento íntimo da casa. Então, você tem uma linha de quartos, uma linha de banheiros, uma sala mais íntima de TV aqui, a cozinha, em todo um salão, que a gente fica essa escada que depois mudou no projeto, e aqui fica a piscina que ele fala. E essa é uma varanda que tem assim, daqui a aqui você vai ter uma casa sem nenhum pilar por 12 metros. E essas são fotos, um pouco minha, não vou conseguir nem descrever qual que é a minha, qual que é a do Lucas, qual que é o do Carlos. Carlos não, do... Nossa, ele vai ficar bravo, esqueci o nome do Scarpa. Do Scarpa. E do outro menino, me ajudou, o último amigo seu, esse que eu estou esquecendo. O Léo Sombra, é um artista plástico, né? Isso, obrigado. Mudou algumas coisas, então aquela calçada portuguesa não teve, é mais concreto, né? Mas olha que fachada, né, hoje com essa vegetação, uma casa super bonita. Então, o Lucas gentilmente me cedeu essas imagens. Então, aqui a gente tem um subsolo que eu chamei de senzala. A gente não... Eu falo mesmo, vocês me conhecem. Mas me deu esse mal-estar. Por exemplo, a senzala era meio escuro, né? Tinha uma iluminação, como aqui está 1,40 m para baixo, tinha uma outra relação. Mas aqui ficava a parte de serviço, lavanderia e tal, aqui, se não me engano, uma despensa, assim, não sei se era a cozinha, e que eram os quartos, porque segundo da galera, um dos caras que morava ali, tinha 12 funcionários para manter a casa. Né? A primeira, acho que era o Rei do Mate, era o dono da primeira casa, o primeiro dono dessa casa foi o Rei do Mate, se não me engano. Depois o Lucas pode corrigir. E aí, uma das coisas que a gente mais achou engraçado, que a gente tomou várias broncas por isso, é que essa casa tem, segundo o dono, a gente não contou, eu não sei se o Lucas fez o favor de contar depois, mas tinha 99 janelas. A gente quase quebrou 3, porque assim, a gente deixava elas abertas para tirar foto, e assim, tem uma ventilação cruzada nessa casa, por causa que as janelas abrem tudo. E aí, para tirar uma foto, a gente abria dessa e abria do outro lado, e não tem uma travinha, que você é super bonitinha, não sei se eu trouxe a foto, mas tem uma travinha, que você põe ali e trava. A gente não travava, ela vinha com um gesto que o cara até pulava do sofá. Eu falei, Lucas, a gente vai apanhar aqui, meu Deus do céu, é um preto e o gaúcho, não vai ter conversa hoje não aqui, Lucas. Ele dava risada, porque ele tá dando risada, mas ele ficou meio nervoso também, numa hora que a gente deixou uma porta também bater, que tem uma coisa muito... até hoje eu não entendo, assim, não sei se o Lucas achou por quê. A maçaneta era tipo uns 60 centímetros, você encurvava para abrir a porta da casa, assim, era muito baixo. Esse aqui só para rapidamente mostrar, essa escada aqui que a gente está vendo, essa escada lateral, ela é solta, então você cai do outro lado, se não for ver. Essa é a rampa da lateral, que é essa imagem aqui, é essa rampa que a gente está vendo. E uma das paredes ele pinta de branco, onde está esse quarto, que seria mais ou menos essa parede aqui em cima. E ele abre, na metade da casa ele abre, que tem essas pérgolas aqui, que ele abre para iluminar. Então, aqui é muito bonito que ele faz essa escada contínua, que eu mostrei ali, que eu brinquei que cai. E essas são as janelas, é literalmente janela pivotante. Aqui embaixo, né, que eu comentei, a escada que eu falei que mudou, que no desenho era mais sinuosa, e aqui ficou uma escada mais helicoidal. Isso aqui é mais uma oficina e tudo mais, mas é um espaço sem nome, né, sem uso hoje. E o banheiro, né? Aqui já andando de cima, como o Paulo, sabiamente, o Márcio Koga usa muito essa solução, não só o Márcio, mentira, muita gente usa, que é para retirar a janela do banheiro, você põe ele no meio e faz iluminação zenital. E aí a gente estava vendo, estava crescendo até matinho dentro da casa, assim, acho que era uma samambaia, não lembro, assim, tinha algum matinho desse bem bonitinho, estava crescendo, e é tudo igual o Paulo faz de concreto, um box, banheira, tudo era de concreto, só o vaso que não era, assim, e acho que a torneira, de resto quase tudo do banheiro é de concreto e epóxi.
Aqui tem mais umas fotos para vocês verem o banheiro, assim, é bem iluminado, a gente estava frio também aquele dia, se não estava bem friozinho, e o banheiro estava até quentinho para ser um banheiro de concreto, ele estava meio quentinho. E essa é a parte bonita da casa, eu acho, porque, assim, as casas do Paulo são muito escuras, aquela laje que ele fez ali, imagina, 30 metros, ia ficar super escuro aquele projeto ali da cantina, então ele faz uns rasgos nessa casa, onde ilumine, e a parte mais bonita do dia, nas fotos, eu não sei, essa foto eu tenho quase certeza que é a minha, se não for, eu tirei uma parecida, que é onde que batia o sol, vinha, às vezes uma nuvem passava, então batia o sol e fazia esse desenho no chão. Era maravilhoso, assim, uma das coisas mais bonitas que a gente viu da casa. Então, essa área íntima, isso aqui se considera, que é do dono, não vou entrar em detalhes, nem os sofás e tal, mas tinha uma lareira super bonita de concreto, tem esse estar aqui, era uma casa bem, bem bonita. E aqui o cara serviu um café pro o Léo Sombra aqui, o Lucas, e eu tirando a foto, e aqui a cozinha, e a pia desgraçadamente baixa, ela deve ter tipo 50 centímetros. E aí o fundo da pia tinha tipo uns 30, 40. Então, para você lavar uma louça, eu que sou alto, tipo, enfiava inteiro, assim. O dono da casa hoje também, ele era muito alto e tal. Mas tem uns freezers já embutidos, é uma casa, assim, muito moderninha para o tempo dela. E aqui são só os quartos, que eu não vou me alongar. Então, esse aqui é o quarto do casal. O Lucas viu que isso aqui não estava diferente do desenho. Que em vez disso aqui, acho que passou para cá. Umas coisas assim, só. E essa que eu estava falando. Isso aqui, ó, tem 12 metros. O Lucas pode me corrigir, mas não são 12 metros de balanço. Sem nenhuma... Nada, assim. É super bonito de ver. E a mesma coisa acontece. Então, você tem esses balanços pontiagudos, assim. É uma casa muito fotogênica, né? Eu acho ela muito bonita, assim. E aí tem isso aqui, né? Que é essa pedra voando. E aí, uma foto muito bonita que tá o bonitão aí do Lucas tirando uma foto aqui de cima, assim, e tal. Se minha mãe já fala, desce daí que vai cair, menino, não sei o que e tal. E isso que o Paulo chama de prainha. E aqui tá a piscina, né? Essa é a prainha, que é a piscina em desníveis, degrauzinhos que você vai caindo, que era para ser né, de pedra portuguesa, mas acabou não sendo. Essa foto tenho certeza que é do Léo, ou não é nem do Lucas, tenho certeza que é do Léo, ou do Scarpa, até pela qualidade, meu celular não faz isso. Ah, e aqui o Lucas, a fotinha que eu falei dele tirando aqui, lá em cima. Fiz questão de homenagear ele. Mas olha a beleza dessas pérgolas. Então, ele rebate a mesma pérgola no centro da casa, tem nas pontas. É toda uma semântica muito bonita. Assim, aqui é o telhado. Acho que provavelmente essa foto que o Lucas estava tirando lá de cima do telhado. Ah, esse é o trinco que a gente estava falando aqui. É assim que você trava a casa, né? E a gente esqueceu de passar o trinco ali e travar a janela. A hora que ela está na metade, você trava esse buraquinho aqui, você trava ele aqui. A gente não fez isso, então as janelas bateram várias vezes, tipo, umas 5, assim. A ponto de eu falei, no outro dia, o cara não vai deixar o Lucas entrar. Ele não vai deixar. Não, cara, a gente quebrou uns vidros, certeza que trincou uns vidros, certeza que trincou. E essa é a maçaneta que eu falei que é baixinha, mas olha as portas, por ser pivotante, como ela abre com espaço, assim. Foi uma aula essa casa. Assim, eu agradeço o Lucas até hoje, porque eu não conhecia um projeto do Paulo, assim, de casa por dentro, achei maravilhoso. Só que eu não gostei do concreto, falei para ele depois. Acho que para morar, não sei se hoje o concreto eu teria essa coisa. E aqui são só os desenhos, são os desenhos do Lucas em corte, né? Ele refez os desenhos com o levantamento, para ver como que estava a casa, como que ela era, os detalhes da pérgola e tudo mais. Né? Os 2 cortes. Olhem como o Lucas faz o corte para ver como que é bonito aqui, como que é apresentado um corte de apresentação, tudo mais. Depois ele ensina a fazer esse Photoshop lá, cobrem ele ensina vocês a fazer. Qualquer chimarrão e uma costela na brasa, ele faz isso. É o preço dele. E acabando, então, finalmente, porque a arquitetura pretende amparar atividades humanas. São elas que fazem a cidade brilhar. Minha segunda formação com Artigas, por conta da visão nítida que a arquitetura, enquanto engenharia, filosofia, técnica e crítica, suas aulas eram maravilhosas. Ele põe o raciocínio e a reflexão como questão primordial, para depois decidirmos que decisão tomar. E eu vi isso muito na fala da cantina. Né? E aí, isso é o Pritzker, quando dá o prêmio para eles, essa é uma das falas que vocês vão encontrar no prêmio Pritzker. Seus materiais de concreto são sua assinatura. Seus métodos de construção inteligente e notavelmente diretos criam prédios poderosos, expressivos, reconhecidos internacionalmente. Quer saber de uma coisa? O arquiteto faz apenas um projeto na vida. É isso mesmo. As questões são as mesmas, as questões postas são as mesmas. Você vê e pensa o caminho. A partir daí, alinha o ideal para todos os projetos. A forma de resolvê-los que é diferente.
Achei muito bonito também essa forma que ele fala, só que eu não vou ler e acabei. Espero que não fique né, não apague isso da memória tão cedo, porque da minha não se apagou, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. E estou aí para tirar dúvida, falar qualquer coisa. Não vi o chat, então vocês estão me xingando, pode xingar agora pessoalmente. Obrigado. E é isso. Alguma pergunta, alguma fala, alguma dúvida? Muito bonito, André. Diego, não sei por que veio o André Por causa do Scarpa, ué. Acho que eu recebi a mensagem do André aqui agora. Scarpa? Não, do André que estava com a gente lá, o português, que foi com o Scarpa no outro dia. Pode crer. Que vai dar o curso com a Escola Livre. Até estão todos convidados para um curso que vai ter de arquitetura portuguesa, ministrado por um arquiteto português. Mas eu fiquei pensando umas coisas aqui, Diego, porque a tua abertura da fala foi muito legal, né? Trazendo a literatura como uma reflexão e uma possibilidade de metáfora, né? Da arquitetura, uma analogia, assim, né? E tem algumas vezes que tem uma frase, mais ou menos assim, que o Paulo Mendes fala, que é a arquitetura é como a literatura, a gente faz com as catedrais com pedras o que se faz nas frases com palavras, né? E eu sempre pensava muito a respeito de como que a arquitetura podia verbalizar discurso, né? E parece que é isso que ele quer dizer, né? Que através da forma como a gente constitui a matéria, os tijolos, o concreto, o que for, a gente pode manifestar um discurso. E hoje eu tive um insight que eu não tinha tido ainda, que na realidade nenhum escritor, seja ele qual for, do melhor, seja Shakespeare, Ítalo Calvino, ou, sei lá, o escritor da Folha, não começa a escrever sem saber o que vai dizer. Não é a estética das palavras como aparência, é o conteúdo da reflexão que aquilo tem. E isso só pode ser manifestado depois de compreendido intelectualmente, né? É mais do que aparência, é muito mais do que aparência. Por isso que a arquitetura não pode ser copiada. Por isso que a referência não pode ser uma fachada. A referência tem que ser a lógica que constitui a essência daquele projeto. Por que foi feito? Não é pela aparência, né? E isso, eu acho que essa é a grande aula que tu teve com o Mendes e que eu, no meu estudo, tive também. Eu, infelizmente, não tive o prazer que tu teve de conversar com ele. Eu descobri isso tudo através da leitura, né? E é isso, ele consegue, além das obras, manifestar isso nos seus discursos, nas suas palestras, nos seus escritos, assim. E aí, uma outra coisa, eu fiquei bem feliz que ele te deu o desenho, porque em um episódio eu fiz uma vivência com o Hiroshi Hara, que é um japonês. E aí eu pedi um autógrafo para ele, e eu pedi um autógrafo numa folha que eu tinha desenhado. E ele falou assim, não vou assinar, não vou assinar. Sei lá, se ele achou que eu ia dizer que ele que tinha desenhado aqui. E foi exatamente o oposto do Mendes, né? Que é de uma gentileza e de uma humanidade completamente diversa. Sim. Por fim, a maçaneta, ela está naquela altura porque, para ele, a arquitetura não precisa ser funcional, tu mesmo falou, né? Ela precisa ser oportuna, ela precisa ser lúdica. E a altura que está a maçaneta é a altura do peitoril da viga que constitui a lateral da casa. Então, para não criar uma desarmonia com isso, ele coloca ela ali. E paciência. Tu vai abrir uma vez só a porta para entrar na casa, é uma vez por dia que tu vai se sentir desconfortável. A harmonia da estética ou da vivência é muito maior, porque tu está sentado na sala e tu não está com aquele elemento alto na altura dos teus olhos, de repente, né? Mas obrigado, foi maravilhoso esse sextou contigo. Valeu, obrigado você. Não, realmente, assim, eu assumo que pelo menos assim, uns 6 meses eu demorei para encontrar essa fala, sabe? Ficou muito ainda
dispersa, até ela decantar mesmo, fazer muito sentido. Eu lembro de escutar óbvio, ele nem sabe disso, eu gravei a conversa, na época eu tinha só um desses MP3, sabe, você escutava a música, só pus para gravar, assim, pus no bolso, assim. Então eu sabia que eu ia esquecer, eu sabia que era mais importante para mim do que seria um momento único, porque a partir daquele dia, eu entendi a arquitetura como essas essências, entendi que essas essências estavam vinculadas muito mais em como nós usamos o espaço, como que se dá esse território, a localização, o lugar, o entorno, o urbano, como que é a mesma sensação que o cara está comendo um pastel com Coca-Cola que se passa nessa... Então, todas essas reflexões foi uma coisa que eu aprendi muito com ele. E fiz questão de agradecer de volta, porque foi um privilégio, assim. Claro que você tem que tomar um tapo. Eu tirei várias partes para vocês, né? Não chorarem, porque, assim, o Paulo não era uma pessoa fácil. Assim. O Lucas já viu as palestras, sabe como que ele tipo, essa expressão lá da Prioli, jantar, ele jantava uma galera fácil. Assim. Tipo, você fazia umas perguntas, ele respondia meio que na lata. Acho que ele ficou com tanta dó de mim que daí ele sempre fez a cantina. Você devia estar com uma cara de desilusão quando eu terminei a fala com ele. Eu desconfiei do peitoria, mas eu não podia falar porque estudos, você provavelmente fez melhor e ia desconfiar. Eu pensei porque na hora que quando a gente fez a volta, eu vi alguma coisa parecida, mas ainda acho que dava para a maçaneta ter ficado de um lado, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, ainda dava para ela ter ficado de um lado só. Porque a gente tem um batente, né, da porta. Então, ali na minha cabeça faria sentido ter mas, esse... Diego, o que a gente ia ficar falando agora se não fosse da maçaneta dele? Cara, eu fico pensando... Ele fez para te incomodar, porque ele sabia que isso daí ia gerar discussão. Claro. Não, assim como ele fez também, por exemplo, aquela travinha. Ele sabia que ia dar pau aquelas travas. Sabia que ia dar pau. E não era uma, são 90 janelas, cara. Realmente, a gente contou mais de 50 tinha naquela sala. Então, imagina, dar pau naquelas janelas lá e tudo mais. Mas eu acho que fica essa lição que, por exemplo, o que eu vejo bem hoje, assim, para ser bem sincero, eu gosto muito a página até falando Paulo Mesdou a Rocha, né? Eu gosto muito daquela página do Instagram. E acho que uma das publicações que mais teve repercussão foi daquela casinha, que falou que era a casinha típica da classe média brasileira. Pé direito duplo, vidrão no meio, a porta que imita madeira, a garagem na direita e assim por diante. E aí você parava para pensar e eu começo a discutir assim, cara, 90% das casas são assim. Porque as pessoas estão pensando no modelo prático e na fachada e na organização. E aí não tem como você discutir com outras pessoas que a arquitetura é fútil. E você ficar escolhendo revestimento no final das contas, que aquilo não, sabe, não passa de... Então, eu acho que foi essa batalha que o Paulo me ensinou. Foi essa a leitura que eu aprendi com ele, assim. E tive a fortuna, a felicidade de poder retribuir, né? Pelo menos do meu jeito, né? Quem que eu sou para retribuir? Então, eu falei, dei um uísque pro velho, sabendo que ele gostava disso. Foi o máximo que eu pude fazer para agradecê-lo. Então, eu quis mostrar assim, aqui a Dani brinca que eu sou gênio às vezes, tá? Mas não é essa a questão. A gente se constrói de uma forma que não é fácil. Como quem vê aqueles memes lá, quem vê corre, não vê close. Então, assim, não vê, sei lá, a Carila acompanhou. Quantas vezes eu fui com o dinheiro em cima para ir para a USP e voltar, almoçar e tchau, sabe? E aí tem uma história muito boa, que ela sempre fica brava quando ela lembra, que é maravilhosa essa história, que passou um menino negro na frente da USP, estava eu, ela, mas acho que a menina que também trabalhava com ela ali no teatro, oficina. Aí o cara entra, aquilo ela passou pronto, se prepara, porque ela já achou que era o pior que ia acontecer, assim, porque ele já veio numa fúria com a gente. Ele parou na minha frente, tipo, bufando, e ela, tipo, você conhece? Eu nunca vi na vida. Aí ele levantou e falou, pode dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ele me deu um abraço, mas apertado mesmo, um abraço de gente digna. Apertou, destralar assim, falou, não, cara, eu passo aqui na frente da USP há uns 10 anos, nunca vi um negro aqui. Pô, fiquei mó feliz de te ver aqui, fiquei feliz hoje. E aí a Carila, a gente sentou tal, a Carila tupiada, ela entendeu, então não tomem mal. E aí nem perguntou se eu faço uso, para que sem vergonha? E aí a gente riu e tal, claro que a gente riu bastante, porque a Carila é um amor de pessoas. Eu falei que vou trazer ela para a gente dar uma oficina sobre
cenografia, algumas coisas, estou combinando ainda com ela como que vai ser, mas com mais calma. Maravilhosa, Carila. Então, tem essas anedotas. Então, assim, a Carila me ajudou a construir muita coisa. Assim, eu nunca tive o apreço pelo teatro, assim, tá? E a Carila sempre são discussões maravilhosas, que ela me ajudava a ter nas aulas que eu fiz com o Wisnik e a Aguinaldo, que são ótimas aulas para você falar de arte. É muito isso, assim, eu sempre tenho que agradecer essa queridaça. Agora que você tocou no meu nome, vou ter que falar, né? Na realidade, Tá, nossa, estou muito feliz com a sua aula, Diego. Assim, o Paulo é o Paulo, tudo bem. Mas hoje eu descobri o Diego, esse professor incrível, generoso, um griot. Tu é um griot, menino. o que é griot? Griots são os contadores de história africanos. Ah, vou precisar. Sabe? A melhor forma de compartilhar conhecimento é o conhecimento oral, é através disso. E para mim, e você é a prova disso hoje, é a partir das nossas próprias experiências. Né? É a partir do que a gente sente, e nessa honestidade maravilhosa, tirando sarro de você, com bom humor. Cara, foi muito inspirador. Eu vou fazer isso agora atrás dos carnavalescos, eu vou começar a ir atrás. Eu já tinha, né? Eu estou aqui no Rio atrás do carnaval. Já estava, antes da pandemia, indo atrás, mas vou atrás disso, atrás dos conhecimentos deles, porque uma simples conversa, tem coisa mais singela e linda, é quase esse ato do desenho, uma simples conversa é muito enriquecedora. Nossa, inspiração hoje, Diego, assim, estou até emocionada. Obrigado a você, querida. Estou com inveja dos seus alunos, queria eu ter um Diego de professor quando eu fiz Federal do Paraná. A Isa foi me orientando agora aqui do interiores, o Fabrício foi me orientando no interiores, está fazendo arquitetura agora. Eu sempre quando eu posso, eu puxo em outro. Mas eu acho que é isso, né, cara? A gente tem que inspirar, cara. É um mundo tão triste, é um mundo. Pelo amor de Deus, cara, eu não tenho televisão. Vocês estão vendo a minha casa, isso aqui é. Então, aqui eu estou em cima de uma mesa, uma cadeira, um sofá, acabou. Tá uma zona ali, só um sofá, só acabou. Tenho mais nada, eu não tenho, não consigo, eu não vejo jornal, eu não vejo nada, eu não sei. Se uma amiga minha me ligou, eu não sabia quem era a mulher do Big Brother, tá todo mundo falando, eu falei, não sei, cara, não sei de nada, assim, tô a par do mundo para ver se eu, pelo menos aproveito bem esse mestrado, faço ele bem feito, tenho, sei lá, ganhado bastante experiência, tem sido bem proveitoso. Posso contar uma historinha nisso que você me lembrou agora? Pode. Quando eu fui para Bahia, e aí eu fui visitar a casa do Pierre Verger, e a casa dele, que é o centro, onde estão as fotos, tudo isso, a pesquisa dele, tem uma biblioteca maravilhosa, e aí vai no quarto dele. O quarto dele tem uma cama de solteiro e um armário de guarda-roupa com 2 portas, minúsculo. Diz que ele tinha 3 peças de roupa. E ele vivia assim, o Pierre Verger, com o mínimo, sabe? Então, essa coisa do conforto da maçaneta, da altura da maçaneta, a gente está tão moldado a viver numa busca de conforto, que é um molde capitalista, né, que nos gera consumir, 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 o conforto, na realidade, associado ao consumo, que o corpo, tudo isso, a gente, né, se incomoda que a maçaneta é um pouco mais abaixo, né? Então, eu acho muito lindo isso de buscar essa essência, assim, com relação às coisas mesmo, né? Com as coisas materiais. Olha o compromisso, olha a responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente, com a natureza, tendo coisas, consumindo coisas, propondo construções com coisas, pensando enquanto arquitetos, né? Sei lá, me lembrou o Pierre Verger, o estilo de vida dele. Lindo. E ó, só para avisar, eu recomendo vocês verem a tese da Carila sobre oficina, é maravilhoso também. Ela me ajudou bastante, porque o dia que eu fui convidado para dar aula lá no Rice College, nos Estados Unidos, a Carila, pelo amor de Deus, cara, não sei o que, a Carila foi lá já, não, faz isso, pega aquilo. Aí eu peguei uns trechos lá, agradeci, tá lá gravado, agradeci a Carila, que eu nunca tenho a cópia disso. Agradeci ela lá no vídeo, lá no meu inglês super safado, agradeci ela bastante lá nos Estados Unidos, lá aqui, né? Mas ela tem um trabalho maravilhoso ali na oficina e sempre ela quebrou as pernas quando alguém precisava de alguém me ligava, Diego, um gringo que vinha para o Brasil, preciso de um ticket do Teatro Oficina. Você sabe quem? Eu falei, sei, mas ela trabalha, não é? Não adianta chegar em cima da hora e tudo mais. Aí ela me ajudava, assim. Então, sempre que eu posso, sempre que eu falo, assim, de cenografia, atriz e arquiteta tudo junto, o primeiro nome que aparece é a Carila. Eu tenho uma piadinha que ela sabe, ela vai rir. Eu não sou atriz, hein? Mas você não fez teatro? Não, Com formação? eu tenho, mas eu só fiz as matérias teóricas. Quando era para ir para o palco, eu fui embora.
E aí tem uma piada que a Carila ela me conhece. O Lucas já vai saber, já vai rir. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, ela me chamou para ver uma cantora super bonita, assim, a voz dela e tudo mais. E aí tava chegando o pessoal do teatro e dando todo selinho. Eu só fiquei olhando assim, eu falei, Carila, também quero, dando risada. A Carila riu, ela falou, tá bom. A hora que chegou um menino lá, falou, vai, dá o selinho aí. Eu falei, não, caralho, tô fora. Ué, aqui é teatro, todo mundo tem. É assim, Diego, quer ficar aqui? Assim, aí dei risada, falei, Carila, eu não sirvo para essas coisas, mano. Eu sou queimado em 5 minutos aqui, porque eu sou muito debochado e tal, mas... Então, assim, por isso que eu quis mostrar aos meus amigos nas imagens. É uma construção, a gente. Assim como o Lucas fez parte, a Dani, não sei se ela viu, mas ela aparece no finalzinho do vídeo ali, quando eu estou chegando na Einstein. Então, todos são construções. Então, assim, por isso que eu falo para os alunos, não tem limite, vocês chegam onde vocês querem. Cara, eu não sou nenhum especial, eu reprovei. A Vitória, que passou em primeira vez lá no mestrado direto, já foi super conhecida lá na graduação, quando chegou meu nome dela para mim, já era assim, a Vitória. Mas, tipo, o Diego era aquele que fez em 6 anos, quase 7, a faculdade, reprovava em cálculo, não dá certo, eu super enrolava. Para com isso, Diego. Só ouvi maravilhas de você. Não tenho o que falar também. Mas Não. essa questão que eu quero mostrar, assim. Então, construções a gente faz. Agora, quanto de dedicação você quer, que é o resultado que vocês vão ter. É mais isso. Seria um pouco da fala de hoje. Para fechar sobre o Lerner, o Pedro, infelizmente, agora que está todo mundo, eu vou comentar rápido. O Pedro, a Carila conheceu, a gente estava junto na mesma disciplina com o Wisnik. Ele estava viajando, e aí era para ele fazer essa palestra, para ele chegar na Itália hoje, mas ele teve um problema com conexões, porque a Espanha fechou, não podia descer ninguém, alguma coisa assim, ele falou meio por cima. E eu acabei, para variar, eu estava revendo esse PowerPoint, então não dei muita atenção para a fala dele, para melhor dizer. E aí, de Jaraguá ele para a França, aí com isso ele perdeu um dia lá, né, consegui chegar, com coisa, então pediu desculpa. Mas o Pedro ele trabalhou 7 anos com o Jaime Lerner, então ele ia fazer outra ponte, que seria o urbanismo, né, em Curitiba, que é o Jaime Lerner, quem é, qual é a história que o Pedro teve com o Jaime Lerner, 7 anos é tempo para você conhecer e falar de trabalho com esse cara, né, então ele ia contar um pouco das histórias, e tem uma questão muito bonita que ele coloca, tá lá no Facebook dele esse texto. Ele falou que ele nasceu na Curitiba do Jaime Lerner, que o imã de geladeira era do slogan do Jaime Lerner, que o ônibus que ele pegava fazia parte do Jaime Lerner, que o sistema de transporte, os parques, ele falou assim, aonde eu olho em Curitiba eu vejo Jaime Lerner. Eu sou influenciado por Jaime Lerner antes de ser arquiteto, talvez por isso que eu quis ser arquiteto, né, quando descobri que era arquitetura, essas coisas. Então, ele ia fazer um pouco dessa fala, que foi um arquiteto importantíssimo para nós aqui na América do Sul, porque, né, as cidades que tinham problema com grande escala de transporte público, em vez de usar metrô, etc., que é um custo super elevado, o Jaime Lerner, mais a equipe dele, e dando também os créditos ao George Winheim, nunca sei falar direito sobre o sobrenome meio alemão dele, ele fez o projeto ali, o concurso, e depois ele vai e deixa esse projeto junto com o pessoal do Lerner e tal, que na época da ditadura ele é meio que prefeito da cidade, eles meio que põem em prática isso, e aí a gente tem a Curitiba de hoje, que é uma Curitiba com esse desenho mais vertical nas avenidas principais, aí vai, né, nas faixas laterais vai diminuindo até você chegar nas ruas mais locais, e aí a gente tem as casinhas, então ele tem um uso misto super bonito da cidade, então o Pedro ia falar mais isso, só que com os olhos de quem trabalhou com o Lerner, com os olhos de quem fez a escola Lerner, né? Então, assim, para um urbanista é o supra-sumo trabalhar com o Lerner. Então, ele ia falar isso, pedir desculpa e pedir para remarcar, assim, no momento oportuno a gente refaz. Eu já falei demais, não quem quiser uma dúvida, quiser falar, acho que era isso. Vocês estão tudo com... Oi, quem? Maria Eduardo. É a Duda que eu conheço? Conhece. Você já deu várias broncas para mim na aula de maquete. Então, eu gostaria de perguntar... Eu não lembro de você. Ela é da turma do Lucas e do André. Você vai dar aula para ela esse semestre agora, de novo, que vem. Sim. Puta, não lembro, desculpa. Eu lembro que você falava que eu era bem teimoso. Mas a minha tem Duda, meu. Ai, eu não tô conseguindo, meu Deus. Tá, mas tudo bem. Mas eu só queria saber mesmo, eu lembro que você falou do documentário.
dele. Você pode passar de novo o nome que me fugiu? Eu não consegui anotar. Claro, eu vou escrever aqui no chat. Eu acho que Por favor. dá para comprar ele. Tudo é projeto. Dá para comprar ele Ai, eu dentro. quero dar uma procurada, sim, por Uns favor. R$10, R$15, uma coisa assim. No Vimeo, se não me engano, tava esse documentário. Eu vou parar de transmitir